Ivan Mizanzuki. O homem que é sinônimo de podcast no Brasil também é sucesso na literatura. Depois do caso Evandro, em que reescreveu a história do crime inventado para penalizar 7 inocentes, ele chega com o livro do podcast dos Emasculados de Altamira, no Pará. Outra trama criminal cheia de roteiros mal escritos por quem investigou. Confira meu encontro com Ivan sobre esses e outros casos que ele atua, ele sim, como o real investigador da história. Agora, o caso Evandro, você determina que vai ser o primeiro, porque é um caso do Paraná. Isso. E eu me lembro que uma vez você me falou que é porque você, criança, ficou muito aflito com o que acontecia no Paraná, que eram crianças sumindo, é isso? Início da década de 90, para ser mais específico, em junho de 91, desapareceu uma criança que ainda é meio que emblemática para quem é do Paraná naquela época, que é o Guilherme Tiburtius. Esse menino desapareceu e, assim, eu morava no bairro do lado dele. Podia ter sido você. Podia ter sido eu. Né? Ele tinha a sua idade? Ele acho que era um ano mais um ano mais velho, alguma coisa assim. E a foto dele você via em outdoor, sabe, a família se movimentou bastante para você viu o Guilherme, você me viu por aí e tal. Então a imagem do Guilherme como criança aparecendo naquela época foi muito forte e levantou meio que uma pauta de crianças desaparecendo. Então, naquele ano de 91, 92, vão sumindo algumas crianças, algumas são mais repercutidas, outras não. E daí ocorre o caso do Evandro, que tem uma repercussão na imprensa, não muita, mas tem alguma. Tem toda uma mobilização política na cidade, e daí é encontrado o corpo dele naquelas condições terríveis, né? Todo mutilado, no mato, tarará. E daí, nesse ponto, o pânico fica lá para cima, né, do que está acontecendo, e já começa a aparecer a história de quem fez isso deve ser um satanista, devem ser grupos terríveis, blá, blá, blá. Isso já começa a circular de alguma forma. E quando... Tinha todo um teor político de uma base muito forte política, exatamente para destruir a família Abage também, né? Porque ali foi construída uma história que Sim. Quando eu peguei lá o Deus de Magia Negra, que está no teu canal lá, eu ria. Sim. Porque eu falo, não é possível que alguém levou isso a sério. 7 pessoas foram presas e tiveram suas vidas destruídas. Exato. Aquilo só não é para gargalhar, porque 7 pessoas sofreram. E principalmente em cima de um dossiê idiota. Mal escrito e louco. Distópico. É muito doido. Não, e que não tem as informações básicas, né? Quais são os policiais que participaram da operação, quando que saíram, como é que obteram, como é que foram feitas as gravações. Porque daí o que foi? Né? O que destruiu tudo assim foi as confissões gravadas, né? As confissões. As fitas que você conseguiu recuperar. E que, inclusive, se você não assistiu, assista, porque o podcast gerou um documentário muito bem feito na Globoplay e o livro. E vai ter agora a atualização do livro junto com o Leandro Bossi. Não vai dar para entrar em tudo aqui, gente, porque senão a gente vai ter que ter uma segunda parte. Aí quando ele lançar o Leandro Bossi, ele volta e a gente já fala dele. Porque o do Leandro Bossi que estava ligado ao caso Evandro, e você descobre também agora que ele era aquele... Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou assim, Beto, tudo bem, não, Leandro, mas quem é aquele esqueleto? Ninguém investigou aquilo? Sim. Ou seja, tem uma menina morta, mas ninguém investigou, não foi aberto o inquérito. É só para quem está perdido, assim, né? O Evandro some em abril de 92, numa segunda e no sábado é encontrado o corpo dele mutilado. Mas 2 meses antes de ele desaparecer, sumiu o Leandro. E eram 2 crianças muito parecidas, o Leandro Bossi. E é encontrado o corpo do Evandro em abril mesmo de 92. As pessoas são presas e confessam crime sob tortura, elas são inocentes, 7 pessoas, em julho de 92, e em março de 93, quando já está todo mundo preso e tal, é encontrado uma ossada, né, no mesmo matagal em que o Evandro foi encontrado. Essa ossada tinha as roupas do Leandro Bossi. Pela identificação dos objetos, que era método da época, né? Porque não deu para fazer por arcada dentária, né? Porque as fichas do Leandro tinham sumido,
Eu acho que nem tinha ficha, sendo bem sincero. Leandro tinha quantos anos? Leandro tinha 8. 8 anos, mas era uma família muito pobre. Assim, não sei nem se iam no dentista mesmo, se iam, não sei em qual dentista iam. Década de 90. Mas tinha uma aura de tipo, estão sumindo com as provas, sabe? Então porque as pessoas políticas aqui dentro, enfim. Então daí quando essa ossada é encontrada, pelos objetos já fecharia que seria o Leandro. Só que daí eles decidem fazer um teste de DNA igual que foi utilizado no Evandro. E dá negativo com sugestão de ser uma menina. E ficou por isso muito tempo. Ninguém investigou quem era essa menina e tal, e a gente ficava. E daí, porque a gente começou a se movimentar ali dentro no podcast, daí parece que as estrelas se alinharam. Entrou uma delegada muito boa no CICRID, né, que era a delegacia que estava investigando o caso do Leandro, que é de crianças desaparecidas no Paraná, a doutora Patrícia. Caiu uma verba da Polícia Federal, assim, e assim, todas as que se faz o Sérgio Moro, esse daí eu tenho que tirar o chapéu para ele. Né? Ele liberou uma verba grande para criar um banco de dados de pessoas desaparecidas, de políticas desaparecidas, com tecnologias novas e tal. E daí entrou também uma nova equipe de direção na Polícia Científica do Paraná, que começou a organizar a casa porque tinha partes dali que estavam literalmente abandonadas. Então eles começaram a olhar todos os cofres antigos fechados e lá tinham amostras de ossadas antigas. E numa dessas encontraram as amostras da ossada. Agora você imagina quantos IMLs da época guardavam uma amostra do que foi amostra de ossada. Apesar de todas as cagadas que foram feitas nesse caso e de toda a displicência, a gente ainda tem que dizer, cara, ainda bem que guardaram alguma amostra, porque essa amostra permitiu que o CICRID tentasse fazer pela Polícia Científica do Paraná um exame de DNA que não deu certo, porque a tecnologia não era suficiente, mandam para a Polícia Federal em Brasília, e daí em 2022 a gente teve finalmente uma resposta, com toda essa movimentação, de que aquela ossada encontrada em março de 93 era o Leandro. Né? Então daí a gente tinha uma pista nova. Ok, essa criança aqui... E é uma tristeza, né? É porque você percebe que a família poderia ter vivido luto, buscado a justiça e ter vivido uma vida mais em paz, sabendo que o menino estava ali, teria um lugar para voltar e rezar pelo seu. Eu entrevistei o Lucas, o irmão que nunca conheceu o Leandro, mas que lutou bastante por ele. Você entrevistou o Ademir também. Entrevistei o Ademir também, que eu você uso. Até pôs no podcast. Eu ficou até lisonjeado pelas palavras que você usou falando da minha entrevista. Fico muito agradecido. Mas eu lembro do Lucas falando o quanto que ali viu o pai não vivendo em função... E quando entrevistei o Lucas, ele ainda buscava pelo Leandro. E tinha um terreno para o Leandro Bossi, que o pai deixou de herança. É tudo um processo, uma problemática jurídica, financeira, de uma família inteira. Não é só a tristeza de não chorar pelo morto, mas tem uma parte real que essa família inteira, por erro. Por não... e aquela coisa que um dia você me falou a verdade. Tá, não é Leandro, então tá. Mas quem é? Esse era o problema. Para mim, esse foi o grande problema. Isso daí. E porque a grande ironia dessa ossada, Leandro Bossi, é que a identificação na época pelos padrões já teria sido fechada como Leandro. Esse é o Leandro. Só que eles decidiram, não, vamos ter um pouco mais de certeza, vamos fazer um teste de DNA. E fizeram. Só que o teste de DNA era uma tecnologia que era muito difícil de ser compreendida. Até hoje é difícil para muita gente. E deu um negativo. E olhando, sabendo o que a gente sabe de hoje, se você reler o laudo, o Instituto Gene que fez o laudo, ele fala no final, diz assim, deu negativo. Casos negativos a gente não pode ter 100% de certeza, que pode ser um falso negativo. Dito isso, há sugestões de que ele não é o Leandro Bossi e que pode ser uma menina. E daí, depois que deu, que é o Leandro Bossi mesmo, daí a gente foi ver por que eles chegam à conclusão que pode ser uma menina. Porque o DNA estava tão degradado e as tecnologias de identificação na década de 90 por DNA não eram das melhores, que provavelmente o cromossomo Y não foi... Não apareceu no teste, sabe? Então, como o cromossomo Y, que é a única coisa que identifica... Vai ser menina, já que não aparece.
E uma coisa, no Evandro eles fizeram 3 vezes, né? O teste de DNA. Não, eles fizeram... Isso é uma coisa importante. Eles fizeram uma vez. Uma vez. Só que ele é feito em partes. Ele é a mesma amostra, porque assim, as pessoas já acham que o teste de DNA do Evandro ficaram fazendo coleta. Não, eles pegaram uma coleta. Primeiro que eles não pegam do corpo no cemitério. Eles vão pro IML, onde lá foi coletado. Lá nas amostras que estão guardadas, que isso era procedimento do IML na época, no cofre do IML, pegam aquelas amostras que estavam lá, porque esse teste de DNA vai ser feito acho que em agosto, estou lembrando de cabeça. Lá em Minas Gerais. Daí eles pegam em agosto as amostras que estão no IML de Curitiba, porque em abril o corpo já foi sepultado. Né? Quando ele vai para o IML de Curitiba, retirado essas amostras, é guardado no cofre, o Evandro volta para Guaratuba para ser enterrado. Daí eles pegam essas amostras que estão no IML de Curitiba em agosto e enviam para Minas Gerais para fazer o DNA lá. Por que eles fazem o DNA lá? Não é porque eles querem identificar o corpo. O pedido original de exame de DNA é porque eles encontraram objetos na casa do Oswaldo, que é o pai de santo, e alguns outros objetos que eles querem saber se tem sangue humano ali e se o sangue humano bate com o que está no do Evandro. Tá? Então esse é o primeiro... precisam fazer um DNA para isso. Tá? Daí no Instituto de Criminalística, na época, eles identificam que há sangue, é provável que tenha sangue, eu só não sei se é humano ou não. Por exemplo, uma cumbuca. Tem sangue, mas cumbuca que usada por pais de santo para sacrifício de galinhas, né? Vai ter sangue. Para quais fazem sacrifícios, que não são todos, é bom deixar claro, mas enfim, ele fazia. E daí vai ter sangue, óbvio. Então eles fizeram um teste assim, essa mancha que está no fundo tem uma amostra de sangue, só que eu não sei dizer se é humano, então precisa de um DNA. Se for DNA, tem que saber se é do Evandro. Então eles pegam todas essas amostras e mandam para Minas Gerais. Chega em Minas Gerais, eles fazem e identificam. Tem DNA humano aqui. Só que daí que vem essa questão. DNA humano, você pode ter sangue de bicho e você pode cuspir, você pode espirrar, você pode... DNA não é do sangue. O DNA pode ser da pele. Isso, exato. Da lágrima, do cabelo. Um monte de coisa, sabe? Mas tenta explicar isso em 92. Então o laudo, daí assim, é um único teste de DNA que é feito com 2 laudos preliminares e 1 laudo conclusivo. O primeiro laudo diz, estamos fazendo os testes ainda para o PCR, que ficou uma coisa famosa depois da pandemia, mas que é justamente a replicação de células para que em algum momento tenha uma amostra boa, porque a maioria está degradada. Então você tem que ficar replicando elas até ter uma... Eu estou usando termos leigos aqui, gente. Quem quiser. Não, mas é assim que a gente tem que entender. Então eles ficam replicando aquelas amostras até que apareça alguma amostra em quantidade suficiente que seja de boa qualidade para poder ser feita. Então daí... Quando o primeiro laudo diz assim, estamos fazendo os testes, aí não temos conclusões nenhuma. No segundo laudo já diz assim, há DNA humano nessas amostras dos objetos, de alguns objetos, eles queriam fazer de um monte, acabou ficando só em algumas. Já dá para dizer que o corpo é do Evandro, no segundo laudo preliminar já disse isso, que o corpo é do Evandro. Né, comparando o DNA dos pais com a amostra que estava no IML. Não temos dúvida que aquele corpo é o Evandro. O que a gente... não tenho dúvida. Você não tem, eu sei. Agora, não. O laudo de DNA já diz isso. Então, e você não, porque geralmente porque todo mundo ainda fala. Mas tem certeza que é do Evandro? Temos. E a terceira... Daí o que acontece no final do segundo laudo de DNA do Evandro? Ele diz assim... A gente só não sabe dizer ainda se o DNA que está contido nesses objetos é o do Evandro, porque as amostras não estão boas o suficiente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui por 60 dias durante um PCR para estar multiplicando, para poder fazer uma nova testagem. Daí na terceira testagem, com as mesmas amostras, no mesmo laboratório, lá eles dizem assim, olha, as estão degradadas, não conseguimos... fechar se o DNA encontrado nesses objetos, esse DNA humano encontrado nesses objetos é o mesmo do Evandro. A gente não consegue. E não iam conseguir nunca, porque não tem. Sim. Só que daí eles falam assim, é degradado, é negativo, eu não tenho que dizer com certeza o que é ou não, mas sim, tem DNA humano. O que o Ministério Público entende com isso? Tem sangue humano. Eles não entendem, eles não fazem a diferença. Ainda mais quando você tem um desejo de condenar. Exato. Então eles não fazem a distinção de, ok, tem sangue, o Instituto de Criminalística confirmou,
tem DNA humano. Isso foi confirmado pelo Mas DNA. não que é sangue humano. Não significa que é sangue humano. Tá? Esse é o ponto fundamental. E você está falando de um pai de santo que, assim, sabe, gospe, né, corta a galinha. Então, assim, não pode óbvio, até cortar o próprio dedo. Pode até vai ter. Pode ser dele, pode ser tudo isso. Então, não conseguiu fechar. Mas estava no pânico da época, daí fechava com as confissões. E nem se criou, desculpa, já que tem um DNA humano, não se fez um cruzamento para ver se era do Oswaldo, por exemplo? Não. Só foi ver nunca assim. Foi retirado. Não é nem sei dizer se é do Evandro. Isso. Mas também não posso dizer se é do... Porque se o Oswaldo está ali, você tem que ver todo mundo que estava ali e comparar o DNA, né? Mas é que daí também, né? Assim, hoje seria uma questão importante. Hoje a gente pensa isso. Na época... Ainda mais que existia uma pressão política, no caso do Evandro, e existia um desejo de condenação. E outra, quem que ia pagar por esse exame de DNA? Entende? Porque não era o DNA, o Estado fazendo. O Estado fazendo. Né? A Secretaria de Segurança do Paraná deu uma verba para a polícia, não foi nem para o Ministério Público, mas para a polícia para fazer exames. E que queria prender aquelas 7 pessoas e inventaram aquela história toda. O Oswaldo não tinha dinheiro, teve muitos problemas para conseguir advogados. Assim, no início teve advogados que foram eles importantes. Ficaram aqueles intocáveis. Né? Exato. Que advogado ia querer eles? E quem que ia pagar um exame de DNA? Porque o advogado ia ter que pagar do próprio bolso. Né? Ele não ia conseguir pedir para a Secretaria de Segurança para fazer um exame de DNA diferente. Então, né, assim, seria uma coisa importante, mas não seria feito. Né? Não teria condição. O caso Evandro, depois do podcast, do documentário, tudo que vocês fizeram, foi revisto, eles foram inocentados. Daí deu para trás. Sabe como é que tá hoje em dia? Eu não tenho falado com ele. Até porque eu estou escrevendo o livro do Leandro Bosta e já até pedi para que o Dr. Figueiredo Basso, né, sim, que foi eu adoro o Figueiredo, já até entrevistei ele para cá também. Ele é incrível. E ele... Super advogado. Gente, quando ele me conta que o promotor falava que o Exu tinha tirado o cheiro da criança morta, isso daí é uma coisa absurda. Eu falei, como assim o Exu? O Exu. Ele contando, eu falei, não é possível, que eles tiveram que passar por isso. Mas ele conta o quê? Que eles estão finalmente... Então, o TJ... Vamos lá, né? A revisão criminal foi feita no ano retrasado, né? Que estamos em 2025. Depois de anos assim, de pedido de entrada, demorou. Então, teve primeira turma, segunda turma, daí tem uma série de questões ali dentro. Até aquele desembargador que nos citou você. Isso. O Ministério Público daí recorreu para o próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não aceitou, daí eles entraram no STJ. No STJ, o Procurador-Geral, no final do ano passado, assim, ao apagar das luzes do ano, aceitou o que o Ministério Público falou. Agora, não foi julgado ainda. Então, vai para alguma turma da STJ, que eu não me lembro agora de cabeça, e vai ser julgado no STJ agora. Ou seja, eles ainda não são inocentes aos olhos da lei. Por enquanto são, mas assim, vai ter a resposta final no STJ. Por que o Ministério Público não aceita que ele errou? Porque não vai aceitar, né? Porque se ele aceitar, ele vai ser tão pior quanto o assassino do Evandro, é isso? Eu não sei. Porque pôs 7 pessoas inocentes se eu tiver que chutar uma resposta, eu diria assim que eles têm uma crença, sabe, não é gana, não é vontade, tipo, eles acreditam que a seita satânica matou as crianças. Mesmo com aquelas fitas todas. Mesmo com as fitas todas. Ou seja, não importa que foi torturado, eles falaram só porque é verdade. Sim. E assim, sem contar também as insinuações que foram feitas de que eu podia ter inventado as fitas. Teve isso também. Uau. Mas elas foram periciadas? Foram, só que foram periciadas pelo mesmo período que o Ministério Público usou. Só que esse período não foi contratado pelo Ministério Público, então entende? Entendi. Então, entende? Então daí começam as coisas. Aí você vê que os jogos políticos... Também que a inteligência artificial começou forte agora, porque se fosse na época iam ter falado... Não, fosse na época eu estava ferrado assim, com isso, né? Ia ser bem pior. Quando chegaram essas fitas, que você viu que ali eram as provas, era o tal do batom na cueca, era a prova que faltava para mostrar o quanto aquelas pessoas sofreram. Como foi? Ficou com medo de acontecer alguma coisa e subir na sua mão? Morrendo. Fiquei morrendo de medo. Porque, primeiro, eu disse assim, ok, isso aqui muda tudo. Nem vou te perguntar como chegaram essas fitas, porque isso é da sua fonte, você não vai falar. Sim. Eu tenho que proteger a fonte. Sim, lógico. Mas eu consegui as fitas, daí eu ficava ouvindo elas e
porque era um pacote de fitas grandes, né? E daí que era relacionado ao caso eram 3, né? 2 ou 3, agora não vou lembrar exato. Mas assim, eu tinha... E as outras fitas eram o quê? Outras torturas? Coisas, não, era... Eu acho que tinha talvez um caso policial ali dentro que eu não consegui identificar nada, não sei o contexto. Porque do caso Evandro foi fácil porque eu reconhecia bem as vozes, né? Claro. E outras eram até fitas particulares, assim, porque foi uma pessoa que, assim, tipo, tinha todas essas fitas aqui na minha casa. Te entregou. Tá? Então, daí a maioria disse assim, isso aqui é da tua família, isso aqui é da tua família, e daí em algum momento tinha aquelas do caso. É assustador quando você vê aquilo no documentário, as pessoas ouvindo. E aí você ouvindo e a minha as sensação fitas... foi essa, assim, eu ouvindo e daí eu primeiro tem aquilo... Uma das primeiras reações que eu tive foi, eu estava no meu computador ouvindo, e daí, aquele momento, já tinha muitas coisas esquisitas no caso, assim, que me levavam àquilo do tipo assim, se me botar uma arma na cabeça, eu vou dizer que as pessoas são inocentes. Se eu fosse jurado, eu diria que são inocentes. Mas aquele foi um momento assim que eu, tipo, daí você não tem mais dúvida. Daí eu só fui para a sala, falar com a minha esposa e falei assim... Fecha a janela. Eles são inocentes. Né? Fecha as janelas, vamos daqui para um hotel blindado. Não chegou a tanto. Você ficou com medo? Não é possível. Fica, vai. Eu dei uma boa olhada onde é que essas pessoas estão. Você tinha um carro preto parado ali na frente? Não, mas eu tive que tomar alguns cuidados do tipo... eu pedi... Algumas pessoas que eu conhecia sabiam da existência dessas fitas, né? Eu pedi um bom tempo para poder analisar elas, porque qual que era a minha questão? Eu precisava... Primeiro, montar uma linha do tempo dessas fitas. Foi essa época também que estava tendo a Vaza Jato. Tiveram acesso às mensagens do Dallagnol, tal do Intercept e tal. E eu lembro de olhar para aquilo. E eu lembro de olhar para aquilo e ver as críticas que eles estavam recebendo e dizer como é que eu consigo me blindar para que não façam as mesmas críticas. Foi um exercício bem... Foi um aprendizado assim, nesse ponto. Então, daí o que eu fiz? Eu peguei aquelas gravações e daí eu comecei a montar uma linha do tempo utilizando uma técnica que eu usava no doutorado, inclusive, que é análise de conteúdo, né? Que é tipo uma análise de discurso mais simples, mas é que basicamente você está falando... Vou dar um exemplo bem claro aqui. O Oswaldo, a versão que a gente tem do Oswaldo confessando o crime é que ele estava na serraria com mais 6 pessoas, daí eles cortam o Evandro assim, assado, tararara. Ou seja, serraria, 7 pessoas no total, horário tal, babá, né? Daí eu ouço lá uma gravação em que ele está dizendo que quem matou o Evandro foi ele, a Beatriz e o Vicente de Paula no mato. E daí eu vejo uma outra versão em que ele diz que mata o Evandro no mato usando uma cinta e ele está sozinho. Ou seja, daí, tem elementos aqui, daí eu vou pegando esses elementos e vou montando... Esse foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro momento. Daí você já vai vendo os cortes que vão aparecendo, daí você começa a prestar atenção no que os caras estão falando. Então, por exemplo, até um momento ele está falando que está matando com uma cinta, que ele está asfixiando o menino e mata. Daí tem uma hora que você ouve um dos interrogadores lá perguntando assim... como é que você faz um corte de frango? Conta pra mim. Daí corta a fita, quando volta ele começa a falar que cortou. Mas ainda é no mato. Daí no finalzinho assim você tem uma fita que ele diz, um trechinho que ele fala, não, acho que foi lá na serraria do Zabage. Falando serraria. É muito bom, né? Do mato, e daí você tem a fita em vídeo, que essa polícia entregou, né? Que é a famosa, assim. Ali claramente que ele falando, aquelas pessoas eu tava no tortura. E aquilo já é na casa do Stroessner, né? Para quem conhece o caso, então eles já não estão na casa... Do ex-presidente paraguaio. Isso, que tem a casa em Guaratuba. Eles não estão lá na chácara que tinham ido antes, porque o Oswaldo sai de casa à noite, é sequestrado de casa, é levado para uma chácara, dessa chácara é levado para o Stroessner no dia seguinte. Naquela manhã, você já vê que eles estão na casa do Stroessner e daí ele já está dando a versão completinha. Assim, a gente pegou o menino, a gente levou... O Oswaldo não dormiu aquela noite inteira, apanhou a noite inteira, não comeu. O Vicente não, é o Davi. Davi que está até com algodão no ouvido. Horrível aquilo. Então, assim, já tinha vários elementos, só que ali com aquela lá você está vendo o que aconteceu. E você tem muitos cortes, né? Então aquilo ali durou 10, 12 horas. Assim, então, quando eu consegui montar essa linha do tempo... Eu disse, agora eu preciso... Porque uma coisa que você falava muito da Vaza Jato na época era... Eu não sei se essas mensagens são verdadeiras.
Apesar que você tinha muita gente que verificava e que você dizia assim, eu tenho essa mensagem que você trocou com essa pessoa, você confirma? Confirma, porque eles receberam um pacote de mensagens gigantes. Então você tinha várias pessoas independentes confirmando, não, essas mensagens sim. Então eu precisava dizer assim, eu preciso que ninguém diga que eu criei essas fitas do nada. Daí eu entrei em contato com o Instituto de Perícia aqui de São Paulo, se eu bem me lembro. Agora eu não vou lembrar o nome, puxa que pena, exato. Eu acho que é o Instituto de Perícia. Entrei em contato com eles e disse, olha, eu estou aqui com umas fitas, eu não tenho dinheiro, faz um valor super bacana para mim, por favor. Daí eles, não, beleza. Mandei para lá, mandei para cá, né, aqui em São Paulo. Eles falaram assim, para garantir isso que você quer, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa fita aqui no nosso gravador, a gente vai ter um tabelião do lado, né, alguém de um cartório aqui do lado. A gente vai dar play e começar a gravar no computador. E o tabelião vai dizer, as horas tal foi gravado, não sei o que, trará. Isso gerou o arquivo de assinatura digital, blá, 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 blá. Daí fez todas as atas notoriais, comprovando de que aquelas fitas que eu estou utilizando são as mesmas que correspondem aos arquivos digitais que estão aparecendo naquilo. Daí eles me mandaram um pendrive, as fitas de novo, embaladinho. Eu não abri, estava com o selo do correio certinho, deixei ele tudo certinho com as atas notoriais do lado. Então esse foi o primeiro cuidado que eu tive, do tipo assim, isso aqui eu nem mexi, tá aberto, tá cuidadinho. Tarará. Quando foi publicado tudo, daí o Figueiredo Bastos decidiu assumir essa causa, eu entreguei para ele a caixa seladinha, com as atas notoriais e tal. Daí ele fez a perícia própria, mas assim, eu preservei tudo que eu tinha. E tinha aí essa questão que daí pra gente foi muito importante, que foi também quando é que a gente tinha definido que ia publicar aquilo? Porque, sei lá, eu peguei a gente só, eu não vou lembrar o mês exato, mas vamos chutar que, sei lá, foi julho. E a gente tinha as gravações da série do caso Evandro acontecendo até março. Pouquinho antes da pandemia. Foi dias antes do anúncio da pandemia, né, mundial. E eu lembro que ia ter uma última diária, que ia ser a diária que a gente tinha confirmado já. Assim, a gente mudou o final da série por conta das fitas. Imagina. Né? Quando você pegou essas fitas, você falou, gente, melhorou o final. Né? Daí eu falei assim, olha, eu consegui umas fitas aqui que são importantes e eu acho que seria interessante no final, assim, chama essas pessoas para o estúdio e elas ouvem. Ali foi a primeira vez mesmo que eles todos tiveram acesso às fitas. Ninguém teve antes. Só a equipe de produção, porque eu tinha que falar para eles, porque a série estava andando, o podcast também. Daí eu tinha uma colega que trabalhava comigo no meu podcast, o Anticast, que era a Gi Camargo, e eu falei para ela, Gi, é o seguinte, hoje vai ser o dia que vai ser gravado lá no estúdio, vai ser gravado todos os reacts das pessoas ouvindo, né? Vai ter o promotor, vai ter os acusados, eles os acusados não faziam ideia. Diz assim, a gente só precisa que você venha aqui uma meia horinha para gravar uma última parte que vai pro... Ninguém cruzou com ninguém. Não, eles tinham um jeito, eu não estava lá no dia, assim, mas tipo, entrava por um lado, saía do outro, então ninguém cruzava com o outro. Daí eles iam avisando quem ia, e eu estava com o fatídico episódio 25 do caso Evandro, que é quando eu revelo as fitas de tortura. Com todas, ata notorial, caixinha em casa, fitas, cortes feitos para ir para o YouTube, para toda a imprensa ter acesso. Eu pedi para a Gi Camargo, que é essa jornalista que trabalha comigo, fazer um release, assim, olha, já prepara para disparar isso aqui para todos os canais e tal. E eu tinha combinado com a equipe da produção o seguinte, olha, porque qual era o meu medo? Porque ia ter uma hora que o promotor, o Dr. Paulo Markowitz, por incrível que pareça, é uma pessoa que eu gosto, sabe? Mas a gente tem essa... Por incrível que pareça. É um cara que eu gosto. Não, porque assim, isso é uma coisa que virou uma rusga entre a gente, mas eu gostaria que não tivesse. O quê? As fitas viraram uma rusga? O caso inteiro virou uma rusga. Mas pelo amor de Deus. Exato. Porque assim, ele me parece, as vezes que eu conversei com ele foi muito solícito, ele foi muito bacana. Tem muito material que eu só tive acesso graças a ele. Tá? Várias coisas que eu não sabia sobre o caso que ele me passou. Ele tem casos que são importantes e que ele é admirado por causa disso. Mas nessa aí ele insiste nessa questão e não tem como ir para trás e então fica a situação, enfim. Mas eu lembro de sabor dele vendo a imagem, ele ouvindo a cara, ele fica... Se isso aí for real, ele fica em pânico. Natural. Exato. Né?
Então, mas enfim, o meu medo era que quando ele entrasse na sala de gravação e ouvisse o que era aquilo, ele, sei lá, eu sou leigo, eu sou idiota, então eu imaginei que ele podia levar, assim, tá todo mundo preso, né? Vou confiscar essas fitas, não vão publicar nada. Então eu tinha que fazer um jeito de tornar isso público antes que ele pudesse tomar qualquer decisão. Entendi. Então o que eu fiz? Eu pedi para a direção me ajudar, me avisar de, me avisa quando o Markowitz entrar, né? Daí ele entrou e daí eu apertei publicar o podcast e mandei para Gi, manda os releases. O podcast entrou primeiro. Quando ele entrou na sala, quando ele entrou na sala já estava publicado. Então ele entrou na sala, ele ouviu um negócio, daí quando saiu da sala o mundo inteiro já estava sabendo. E daí foi. Aí você não controla mais. Daí já não. O tsunami já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada, assim, de ele falar nada, assim. Eu até achei estranho se ele fizesse, mas eu tinha que me preservar por causa disso. Tinha que ter certeza que meu trabalho não ia ser cortado ali na hora por qualquer motivo. E daí a gente teve essa revelação que daí mudou. E é por isso que eu falo, o caso Evandro nunca mais vai acontecer. Sabe? Porque... Eu queria que fosse o caso Altamira agora. Não, mas é que assim, as condições de como foi feito... sabe? Astral. Então assim, eu estava dando um curso de storytelling esses dias e eu falei para a turma, eu vivo hoje uma coisa que é muito legal, mas é muito chata, não é chata, mas assim, ai que horror, né? Mas que é tipo Coppola... Tem um problema que ele fez o Poderoso Chefão, sabe? Não vai ter nenhum. Então, mas sabe, o Altamira, eu acho que assim, tudo, a minha única frustração quando acaba é que eu não tenho a exaltação dos inocentes. Isso, exato. Que para mim, o caso do Altamira, não vou usar masculados porque você não quer, mas ele tem os mesmos ingredientes, talvez até com uma coisa mais forte. No caso do Altamira é muito pior. É uma coisa assim, você tem um preso, que claramente a gente vai entrar agora um pouco no assunto, mas você é um caso que... Aí eu vou já te perguntar antes. O caso Altamira acontece por conta do caso Evandro. Você, quando já estava no caso Evandro, você já descobre que tem que fazer o Altamira também, porque tem uma personagem importante nos dois casos, né? Qual que é? Como é isso? Quando eu estou fazendo o caso Evandro, eu já recebo um e-mail ou outro de pessoas dizendo, Ivan, você sabia que uma das suspeitas do caso Evandro era uma mulher chamada Valentina de Andrade, que foi acusada no norte do país de ter matado e emasculado crianças e sacrificado elas em rituais satânicos? Você fala dela no Evandro? Falo. No penúltimo episódio eu falo. Mas ela deixa de ser uma... Falo, inclusive eu dou um resumo legal, assim, para dizer que ela foi absolvida no julgamento no Pará e que depois prenderam Francisco das Chagas e tal, que ele confessou um monte de coisa, mas assim, não dou detalhes porque eu não tinha, né? Mas eu já sabia que essa ia ter que ser a continuação natural, porque as lendas em torno do caso Evandro, e eu não estou falando simplesmente assim de tipo comentários de pessoas, estou falando dentro do Ministério Público, de delegados que pegaram esses casos e investigaram, sempre havia a suspeita de a Valentina deve ser a responsável porque, cara, ela foi suspeita em Guaratuba, no sul, e foi acusada no norte. Deve ter alguma coisa. Ela estava nas mesmas cidades. E ela estava nas mesmas cidades. Assim, quando você constrói, me explica o que ela vai fazer lá em Altamira. Que bom. Não, porque senão como é que você destira? Porque essa mulher, a Valentina de Andrade, ela esteve no hotel que você fala, no hotel do Leandro Boston, esteve? Sim, esteve. Com a mãe. Com a mãe do Leandro Boston, possivelmente o Leandro Boston correndo ali. Sim. No mesmo período que Evandro some. Também. Sim. E em Altamira, no período que tem todas as coisas também, mais ou menos. Aí que não. Aí que entra a confusão. Não é isso? Então, as crianças em Altamira começam a sumir e ser atacadas em 89. A Valentina foi para Altamira várias vezes na década de 70. 70, né? Para os maridos com o hotel. Porque o marido, elas eram de Londrina, o marido foi para Altamira para aproveitar o boom da Transamazônica para montar um hotel, um posto de gasolina, enriqueceu, ficou lá por 3 anos, a Valentina ia e vinha, e ela não quis morar lá, e em algum momento o casamento se desgastou, eles terminaram. E daí, nessas idas e vindas, ela conheceu um argentino que ficava no hotel. E lá, né, em Altamira? Lá em Altamira, que era o Roberto Oliveira. Esse Roberto Oliveira eles se apaixonam
decide ir para Londrina com a Valentina, e o Roberto Oliveira era muito interessado em coisas místicas, ufologia, babá. Tem essa fatídica noite, acho que em 75, 76, em que ele diz que é incorporado e começa a falar coisas para a Valentina quando ela está rezando, e daí ele fala assim, pare de rezar, com uma voz esquisita lá, e daí eles começam a anotar as mensagens que estão recebendo do que ele chama das individualidades, que seriam, na verdade, extraterrestres e coisas assim. Eles começam a montar esse círculo ufológico místico, que assim, na década de 70 você tropeçava e encontrava 3, né? Sim, era normal. Estava tendo até, vai ser na mesma época que tem a Operação Prato. E isso. 77, estava tendo a Operação 77, Prato, que é um outro 78, isso. Podcast que você dirigiu. Os anos 70 tem essa coisa, aquele comercial da Coca-Cola, que a sensação que você tem é que vai descer um ET a qualquer momento. Isso, exato. Então, vem assim, o ET do Spielberg, vem vem o Contatos Imediatos Terceiro Grau, mais ou menos essa depois época. O ET, você tem todos aquele monte de... Voyager, né? A sonda Voyager sai, assim, então essa coisa teve aí da Lua em 60. Exato. Toda essa coisa, vem. É o momento ali. Então, a religiosidade nova era, que a gente chama, é muito forte ali na década de 60 e 70, né? Ali cantando. Então, e daí a Valentina e o Roberto vão muito para a Argentina, ganham muitos seguidores lá, tá? Daí eles estão juntos um bom tempo. Em 86 eles decidem fazer uma viagem. Vamos para o lugar onde nós nos encontramos para relembrar como eram os velhos tempos. Daí nisso a Valentina volta para Altamira para passear, né, com o filho, com o marido e com uns seguidores. Só que assim, daí ela encontra o ex-marido dela. E o ex-marido, de uma dona de casa que era muito submissa, encontra agora uma líder de... Uma líder religiosa. Uma líder religiosa. Eles não gostam que use o termo seita, né? Mas, cara, uma líder. Ela encontra uma líder, sim, filosófica, espiritual, não importa, sabe? Pessoas assim que reverenciavam. Uma pessoa que todo mundo adulava e acreditava. Exato. Ela era a líder, ela era a chefe. Exato. Então, assim, todo mundo ficou assim, tipo, ele ficou tipo, meu Deus, quem é você? E achou muito esquisito. E daí eles ficam, sei lá, 2 dias em Altamira e voltam, tá? Junto com o grupo inteiro. Passa 3 anos, daí as crianças começam a sumir em Altamira e ninguém fala de Valentina. E ninguém fala nem das crianças. Nem das crianças, Daí começa a andar, o caso começa a ganhar uma repercussão em específico em um pouco mais, assim, no início de 92, quando morre um menino indígena, o Judilei, né? Judilei da Cunha Chipaia. E ele é encontrado, e daí assim, não é simplesmente que ele desapareceu ou que foi encontrado uma ossada ou que ele foi atacado, que nem sobreviventes tiveram antes, né? Teve 3 meninos assim que foram atacados, emasculados e conseguiram escapar com vida. Estão vivos. Estão vivos. Eu sei que está quase. Os 3 são vivos. Os 3 são vivos, né? 2 foram completamente emasculados, um foi parcialmente, mas assim sem grandes danos. E crianças, a gente está falando de 6, 7, 8 anos, tá? E daí o Judilei em específico foi muito chocante porque o corpo dele foi encontrado rápido e ele estava emasculado, então dava para ver, né? E daí prenderam um andarilho, né? Diz assim, porque esse cara tinha cometido um estupro e daí ele deve ser uma coisa, mas ele sempre negou. Isso era uma coisa assim que se comentava na época já. Ele não nega os crimes que cometeu, mas nega esse. Mas fala, não, deve ser ele mesmo, tal. E daí ele morre de cirrose na prisão. E os crimes continuam acontecendo. Daí os crimes continuam acontecendo. E daí em outubro de 92, né, teve outras crianças que desapareceram nesse período, assim, mas em outubro de 92 o menino Jaenes, né, ele morre e daí a dona Rosa, que é a mãe dele, vira uma grande líder assim, política para a gente precisa fazer alguma coisa com essas crianças. O Jaenes é que é parente de 2 indicados como parte também de uma seita. Um que foi inocentado, que é o pai, que seria o rico. A gente vai entrar nisso. Só queria voltar uma coisa, Valentina. Você fez uma entrevista com ela fantástica, de 3 horas. Sim. Aliás, muito mais. Aliás, eu te falar. Só publiquei 3 horas. Quantos episódios foram do Altamira? Altamira foram 32. 32 episódios, mas eu acho que eu vi como 50. Porque eu ouço os podcasts na minha academia, no meu período, 1h10 já vi.
Tem episódios de 3 horas, viravam 3 episódios pra mim. Sim. O da Valentina que eu continuei, porque estava tão interessante a entrevista, ela só não entra no crime em si, mas a história dessa mulher é muito forte. E foi a primeira vez que ela pôde contar a história dela, né? Eu gostei. E ela mais em seguida, né? Eu gravo os episódios, as entrevistas com ela, sei lá, em maio, junho. Demora até dezembro para ela lançar. Eu lanço, ela morre no dia seguinte. Pois é, foi muito doido isso. Louco. Isso daí foi muito em seguida. E a voz dela, uma cadência e tal. Uhum. E ela, agora, quantos casos de fato tiveram em Altamira? Eu sei que você mesmo sempre fala. Quantos casos são e quantos casos dizem que são? Vamos dizer, eu não vou lembrar os números exatos agora, porque falam que são 26, confusão. Não é isso? 26. Mas só que foram 5. Quantos foram para julgamento? Que foram para julgamento foram... 5 ou 7? Foram 5. Porque isso daí é que acontece ainda, né? Boa parte das confusões que vão existir depois é porque o governo federal, durante os júris, faz uma promessa para as famílias, que estão todas as famílias de crianças lá. E eles estão falando assim, olha, as famílias estão reivindicando, só 5 crianças estão sendo reconhecidas como vítimas e tem mais todas essas. Vocês não vão fazer nada? E daí o governo federal se compromete não, a gente vai abrir uma nova investigação envolvendo a Polícia Federal, porque a gente agora suspeita que a seita satânica da Valentina tem células espalhadas por todo o Brasil. E por causa disso, a gente vai fazer novas investigações sobre cada um desses casos. Não é feito. Daí foi teve feito, masculados também em Goiás, não teve? Teve um caso de um menino em Goiás que não foi emasculado. É um menino... esqueci o nome dele, mas tá lá no podcast. Tá lá no podcast, tem tudo lá. Ou no livro também. Que é um menino que ele foi morto, a suspeita era que teria sido um pai de santo, isso no final dos anos 80. Só que eles começam a achar que tem vários casos da seita da Valentina. A Valentina deve ter várias células satânicas espalhadas pelo Brasil e todas elas são sacrificando crianças. Mas já descartado o caso Evandro. Porque o caso Evandro já tinha sido julgado, rejulgado. Nunca foi descartado. Que ela poderia ser uma das... a 8ª. Ou a grande. É isso que eu disse. Sim, como é que eu explico isso? Quando os 7 originais os 7 acusados originais de Guaratuba foram presos em julho de 92, e isso virou notícia no Brasil inteiro. Evandro, caso Evandro. Quando os 7 foram presos, a suspeita era, se estamos falando de uma seita satânica que tem políticos envolvidos, deve ter muito mais gente envolvida. Então a seita satânica deve ser muito maior. Eles fecham no número 7, ao que tudo indica, por uma questão de uma crença mística de alguns policiais que do Capitão Neves, que era Seven ao contrário. Isso, falam do Neves. Que é Seven ao que ele era muito... Eu ouvi isso por fontes não oficiais, que ele seria uma pessoa muito... absurdo. Supersticiosa. É maravilhoso. Uma pessoa supersticiosa falando de seita. Isso. É uma coisa muito louca. Porque no começo não eram 7, eram 9. Eu não sei dizer se é certeza isso. Porque também tem no dossiê Magia Negra lá, não são só 7 pessoas apontadas. Que o dossiê Magia Negra, ele é muito fundamental. O dossiê Magia Negra é o relatório da investigação da Polícia Militar, que começa com base na denúncia que o Diógenes faz em maio de 92, né, dizendo que a Polícia Civil não está ouvindo ele, então ele vai direto para o Ministério Público dizer que tem todos esses indícios que eu levantei. E lá o Diógenes cita várias pessoas que ele suspeita, muito mais que 7. O número 7 com certeza não veio do Diógenes. Tá? Mas em algum momento, nesse processo de até o Diógenes fazer essa declaração ao Ministério Público, até as prisões e confissões, nesse meio tempo monta-se o número 7 na cabeça, só que o Grupo Águia, que faz as prisões, o Grupo Águia da Polícia Militar, que faz as prisões e faz as confissões, né, enfim, as confissões, eles continuam em Guaratuba um bom tempo ainda, porque eles estão tentando ver... Eu conheço várias histórias de pessoas assim, que por muito pouco não rodaram. Muito pouco. Foi muito pouco. Sim, porque eu acho que, de certa forma, a mística do número 7 salvou essas pessoas. A própria Beatriz, não era para ser a Beatriz? Você acha que era a Beatriz? Acho que era. Acho que não era a irmã dela, não a Sheila. Porque o foco ali era quem que é próximo do Oswaldo. O Oswaldo era a Beatriz. Era a Beatriz. Só que assim, os policiais estavam tão
sabe, vamos fazer qualquer coisa, que daí eles vão e pedem. Assim, eu acho que a Sheila poderia ter rodado nessa também. Tá? Mas a Beatriz era, para mim é bem claro. É só ver as fotos. Ela estava, inclusive, na casa do Oswaldo. Sim, mas é só ouvir os áudios da tortura do Oswaldo, que é feita na madrugada anterior à Beatriz. Ele fala Beatriz, ele não fala Sheila. Fala Sheila. Verdade. Então, assim, é isso. Agora, não duvido que a Sheila poderia ter rodado nessa. Né? Agora, onde estaria a Valentina nisso? Então, ela seria a líder do líder? Então, daí o que acontece? Quando prendem essas 7 pessoas, aí deve ter mais gente envolvida. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, né, que está responsável pelo caso Leandro Bossi, não pelo Evandro. Eu entrevistei ele também. Ele fica sabendo que parece que os acusados confessaram o caso Leandro Bossi. Então, daí eles vão até lá Curitiba. Daí é que é o momento que o Oswaldo fala que estão sendo torturados. Tá? E o doutor Luiz Carlos é o primeiro que fala, não, você começa a falar a verdade então. Só que o doutor Luiz Carlos ainda... Ele diz hoje, não, naquele momento eu já falei para ele, falou isso, e isso é verdade. Só que ele não pode descartar naquele momento a hipótese de ser satânica ainda, porque é o que está todo mundo falando e de certa forma, é o que todas as pistas... É o que está todo mundo direcionado, a investigação está direcionada para isso. Então o que ele faz? Ele diz assim, deve ter mais gente envolvida, pode ter mais gente envolvida, se a gente está falando de uma sede satânica com políticos, Então eu vou começar a perguntar por aí, já que eu estou no caso do Leandro Bossi, é bem provável que sejam as mesmas pessoas, então vamos lá. E daí ele vai para o hotel onde a Paulina trabalhava, onde o Leandro ficava, e conversa com o gerente, e o gerente e outros funcionários começam a falar, na época dos casos estava hospedada aqui uma mulher muito estranha, que tinha um grupo grande de argentinos. Inclusive o Frederico Vassef. Inclusive Frederico Vassef. Frederico, né, Vassef? Frederico. Que é um advogado, foi envolvido em uma série de coisas com o ex-presidente e tudo mais. Tá? E ficou conhecido nacionalmente por isso. Ficou. Quando ele aparece eu tive que voltar, falei, não é possível que é a mesma pessoa. Eu voltava assim, gente, a voz é dele. E foi fantástico. As coisas que ele fala são muito boas. Ele tira completamente essa possibilidade de a Valentina ser... Eu considero uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Assim. Ela é muito boa. É muito boa. Muito boa. Uma das entrevistas que eu mais tenho orgulho de ter feito foi com o Vassef. Você conduziu muito bem. De conseguir. Você conduziu muito bem. Ele estava avesso, pelas razões dele. Super compreensível. E ele foi tirando a armadura e as armas contra você e permitindo, inclusive... Que ele defendesse a Valentina. Isso. Que depois vai ser defendida pelo Cláudio Daledoni, que é outro grande nome desse universo criminal. Eu sempre entrevisto o Dr. Cláudio. E ele foi muito aguerrido sempre a ter certeza que a Valentina era inocente, sempre. E muito jovem, né? Super. Eu acho que ali, se você for ver, pegar caso Evandro e Altamira, você tem 2 advogados criminalistas muito jovens atuando já de maneira incrível, que é o Dr. Figueiredo Basso e o Dr. Daledoni. Verdade. Né? Que assim, todas... mas é que ele fez tal coisa... Gente, a primeira coisa que você tem que pegar quando você vai em caso criminal é que, assim, as pessoas têm que ser defendidas. Não existe, eu falo isso para todo mundo. Eu falo, gente, advogado de defesa, advogado criminalista, ele existe. Se ele não existir, você não tem o legítimo Estado de direito enfim, democrático. Se você não tiver advogado, você não tem julgamento. Exato. E o cara assessor, então, assim, tem que se entender. Ele tem a versão dele, você tem que ouvir. A gente ouve aqui todo mundo. Né? Mas daí, assim, a Valentina, então... Para algumas pessoas, ela seria a grande chefona de tudo. Então, o caso Evandro estaria realmente ligado. Porque daí e as outras crianças que no Paraná também? Então, sim, já começa isso. Porque se você for ver até uma das confissões confissões do Davi, eles estão tentando fazer ele confessar o Guilherme Tiburtius. Ele fala assim... Vocês querem saber do Guilherme, né? Não, isso aí foi um trabalho que foi feito no Carnaval. Daí porque Carnaval, nem Carnaval, mas quem foi perto do Carnaval foi o Leandro Bossi. Eles mesmo já e o Guilherme foi em junho do ano anterior. Então ele fala, vocês querem saber do menino do Guilherme, né? Do Guilherme. Então o Guilherme desapareceu aqui no Tadá, foi um trabalho... Você acha que eles queriam resolver um problema que estava para o governo do Estado à época, de uma pressão da sociedade, que muitas crianças sumiam. Tinham ainda também aquela senhora que sequestrava bebês. Arlete Lu também por ali e tal. Eles acreditavam, de fato, estarem fazendo justiça ou eles estavam resolvendo assim... Vamos botar essa gente aqui, que até me interessa porque eu tiro os abaixos daqui, tiro dali, entrego para a sociedade a cabeça de todo mundo, aí todo mundo dorme feliz. Só que o criminoso, de fato, não foi encontrado.
Você acha que eles realmente acreditavam? Não, eles acreditavam. Eles acreditavam que... Eles acreditavam. Não, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que eles acreditavam. Eu sei porque eu ouço as histórias de bastidores, de pessoas que diziam assim que, pô, fulano, que fazia parte do Grupo Águia, me contou que quando encontrou o Oswaldo, ele estava possuído pelo demônio. Fulano que disse que chegou para o Oswaldo e disse, por que você fez isso? Ah, porque funciona, doutor. Sabe? Então, essas histórias eu ouço demais, que me comprovam que eles acreditavam que estavam pegando satanistas que matavam crianças. É isso. Lá no Pará também? Você acha que eles acreditam? No Pará, a mesma coisa. Só que daí o que acontece? Voltando aqui para a Valentina, porque daí esse é um link importante para o Pará. A forma que a Valentina é apresentada lá, pela que você vai contando, quero que você conte. Como que a Valentina sai do Pará, do Paraná para o Pará... a revista Veja, como que ela vai ser ligada? Justamente, porque daí o que acontece? No Pará, então, o doutor Luiz Carlos de Oliveira começa investigando, sabe dessa mulher esquisita que estava lá, daí já disse assim, seita satânica, tem uma mulher esquisita com vários argentinos, e ele faz um pedido, pede para que seja pedida a prisão preventiva, a prisão temporária, perdão, da Valentina do Teruji, que era o marido dela, já era outro, já não era mais Oliveira. A Valentina teve 500 maridos na vida. E ricos, né? Porque ela morreu rica. O Teruji era rico. Era rico, o Teruji era bem rico. E daí ela teve uma boa grana por causa dele, né? Então, a Valentina, Teruji, o Meluso, que era um seguidor dela. Ela já tinha lançado aquele livro? Já. Como que é mesmo o título? Que é muito Deus a Grande Farsa. Deus a Grande Farsa. Isso. Que você levou uma mulher fantástica para ela explicar a interpretação do livro. Não, isso foi a defesa da Valentina que fez. Aqui está lá no podcast. Sim. É muito interessante como aquela mulher ela explica a interpretação do livro. Eu acabei lendo o livro, né? Mas é dificílimo, gente. É muito. Não, é um livro chato. Não é texto. Não dá. A Valentina era uma mulher semi-analfabeta, que falava coisas muito complicadas. E disse que os seguidores dela pegam sempre as ideias mais simples do que pegavam. Agora você pega o livro assim, fala, Agora vamos lá, uma mulher esquisita, cheia de gente atrás dela, que fala Deus a Grande Farsa. Idosa, na época já com 60 anos de idade, com já seguidores argentinos. De uma bruxa. Escreveu um livro, exato, é uma bruxa. Então olham para ela e falam assim, é uma bruxa, não tem dúvida. Daí pedem a prisão vamos lá, Valentina, o Luiz Carlos de Oliveira quer que seja emitido a prisão do Valentina, Teruji, Meluso, que era um seguidor, e Frederic Vassef. Ele pediu a prisão do Frederic Vassef como satanista. Sim. Meu Deus do céu. Daí a juíza não emite, mas assim, emite do Meluso. E no Paraná. No Paraná, tudo no Paraná. Não o mesmo juiz ligado. É a juíza ligada já ao caso da que depois vai ser afastada e o julgamento é todo anulado? Isso. Aquela juíza. A doutora Nésia, né? Doutora Nésia. Não a doutora. Não estava falando dessa. Falando não. A Marcelise é depois. A Nésia é que faz continua, toda a prisão dos Abage, aquela coisa horrorosa. Exato. Então ela continua. Ela morreu, né? Essa Nésia? Morreu faz uns 2-3 anos já. Ela seja... E daí ela... Muito bem. Não sei em algum lugar. Daí quando quando acontece esses pedidos de prisão temporária de todo esse grupo, tem essa história até que o Frederic, o Vassef, quando conta isso, fica muito indignado, assim, né? Porque o Luiz Carlos de Oliveira, filho da puta... Né? Porque assim, hoje o Luiz Carlos de Oliveira admite, eu cometi um erro, essas pessoas não têm nada a ver e tal. Mas daí foi feita uma busca e apreensão na casa da Valentina. Aonde? Então, lá em Londrina. Porque ela tinha uma casa em Londrina. Ela morava em Londrina. Centros ali também, né? Ela estava em Guaratuba passando férias. Mas ela morava em Londrina, ela não morava na Argentina. Ela ficava um pouco lá. Ela ficava nos dois lados, assim, né? Porque o Teruji também era argentino, né? Ela tinha os seguidores dela, todos argentinos, né? Com exceção do Frederic, que gostava de conversar por correspondência com ela, né? Sim. Lá de Atibaia. De Atibaia. Lá em Atibaia, no mesmo, tá. E daí ela... Mesmo endereço que depois foi... Mas é que ele assim diz que não seguia ela, tá? Que não era seguidor, mas que gostava das ideias dela, assim, tal. Então, assim, essa é a versão dele. Mas, assim, ele era considerado na época, pelo menos daquilo lá, como uma pessoa próxima da Valentina, tá? Jovem, advogado e bababá.
Daí, inclusive, ele vai para Curitiba, fala com o promotor diretamente, fala, estou aqui, o delegado não está colaborando, mas eu estou aqui disposto a conversar. A juíza Anésia já começa a falar que está começando a ser ludibriada pela Polícia Civil e que esse caso não tem nada a ver. Daí tem briga de promotor, delegado, o Luiz Carlos de Oliveira sai do caso. Não foi encontrado nada contra a Valentina, mas aparece aquele vídeo, né, do Teruge incorporado. Matem as criancinhas que eu lhe pedi. Que vocês traduzem bem depois. Matem as criancinhas que eu te pedi. Né? E aí, assim. Só que não era isso que ele falava. Na verdade, não faz nem sentido no contexto da conversa que está tendo ali. O que ele fala mesmo? Ele fala, mas tem criancinhas que são experientes. Matem criancinhas que são experientes. Né? Então, fantástico, aquilo vocês ficam voltando quando você realiza o que ele falou de fato, contra o que era dito, que ele falou assim, como a coisa foi adaptada para, inclusive, se confirmar uma teoria. Exato. Então, porque, também no Ministério Público, nesse caso do Pará. Exato. E daí, quando eles ficam nesse ponto, daí, no Paraná, não tem nada contra a Valentina, é deixado. Só que lembre-se, estamos em julho de 92. Nesse ponto, a revista Veja lança uma matéria gigantesca falando sobre a bruxa Valentina. É engraçado até porque a Valentina acaba ganhando, é construída mais como bruxa, porque ela tem todos os elementos, mas mediaticamente ela tem mais a bruxa do que a Celina Abage, Beatriz Abage e tal. A Celina é uma senhora católica. Exato. Que, com seus termos, uma senhora. Exato. Agora, a Valentina, quando fazem a busca e apreensão, encontram desenhos dela de demônios. Capuzes, não tem capuzes. Tem capuzes de um monte de coisa. Hobbes, sim. E ela desce de óculos escuros, sim, assim. Sim. O Taledoni conta essa história que eu acho ótima, que eles assim, Valentina, porra, tu me entra com aquela pompa no tribunal do júri, você parece a própria líder do culto satânico. É o Reutemann chegando, né, que ninguém vai me prender. Exato. Agora, quando lá no Pará, é o que você falou, em 92 está acontecendo tudo isso, a revista Veja fez. Valentina colocada na imprensa como satanista, para a imprensa toda. Só que você já tinha crianças sendo emasculadas até vivas, crianças aparecendo mortas, no final da década de 80... Ninguém falava disso no Brasil, gente. Não, ninguém. Talvez no Pará falasse, até já conversei com o Ulisses, porque ele é do Pará e ele cobriu muita coisa lá. Ele falou, não, Beto, mas esse caso era super famoso no Pará. Eu falo, mas Ulisses, no Pará, estou falando nacionalmente, foram as bruxas de Guaratuba. Por que você. Eu imagino a resposta que seja, mas eu tenho que te fazer a pergunta. Por que você acha que demorou tanto? E até mesmo, eu acho que o seu trabalho está fazendo os emasculados de Altamira tomarem a proporção que precisa ter. Sim. Não é um caso que... Você imagina se isso fosse São Paulo. Entendeu? Imagina se isso fosse com criancinha de... Mas você acha que também não foi tomado porque eram indígenas? Tem. Pretos, pobres? Sim, tem tudo isso. No norte. Tem uma questão também que é muito difícil entender o que foi exatamente o caso dos emasculados. Tem uma questão política muito forte também, muito mais do que no caso Evandro. Sim. Eu sempre brinco assim, uma brincadeira horrorosa, né? Mas que assim, o caso Evandro... Comparado com o Altamira, quando você compara com o Altamira, o caso Evandro parece que assim, essa foi na Suíça. Porque você tem laudo de DNA, sabe? Você tem alguma documentação, você tem. Mas é que nem, só que daí também tem uma questão que um amigo meu falou uma vez, né, Ivan? Não é uma criancinha loira o caso de Altamira, né? Exatamente. E daí e além dessa questão do preconceito básico, tem uma outra que Altamira são muitas vítimas. Então era uma angústia que eu tinha enquanto eu estava escrevendo, produzindo, que eu acho que eu não vou conseguir produzir nenhuma conexão emocional com a vítima, com a família da vítima, porque é muita. Sabe aquele negócio de filme da Marvel que tem 500 personagens, você não sabe para quem que você torce? Sabe? Você não consegue fazer conexão, exato. Então, boa. Fica... E você não conseguiu? Eu acho que eu não consegui. Acho que no final, quando o Van de Clay aparece, assim, a gente tem ok, isso aqui foi isso, né? Mas porque eu tenho que ficar muito na superfície, porque senão eu me perco. Se eu fosse fazer o caso Altamira da mesma maneira como eu fiz o caso Evandro, ia ser 70, 80 episódios. Porque você se envolveu com os inocentes, que são as grandes vítimas. Além do caso Evandro, as grandes vítimas reais são os 7 inocentes. Que eu faço um paralelo com o Altamira, que também são 7, né? São. 7. Exato. Por que também são 7? Também 7 inocentes. Na minha opinião, ouvindo o teu podcast, sim. E lendo o livro, confirmando, para mim são outros 7 inocentes. São. Porque o que acontece? Daí, vamos lá.
Se a gente pegar a linha do tempo... morreram, se a gente juntar as duas linhas do tempo, caso Evandro e Altamira, janeiro de 92 morre o Judilei em Altamira. Fevereiro de 92 some o Leandro em Guaratuba. Abril de 92 some o Evandro em Guaratuba. Julho de 92, presos satanistas que confessam que mataram, não sei o quê. Também julho de 92, existe uma mulher chamada Valentina de Andrade, etc, etc. Outubro de 1º de outubro. Não esqueça porque é meu aniversário. Sim. Quando você falou que é 1º de outubro de 92, eu estava fazendo lá os 18 anos. Eu não me lembro se foi 1º de outubro, o Jaenes, a morte do Jaenes. É no dia 1º de outubro, por isso que eu não esqueci. Ah, tá. Então... eu marquei. 1º de outubro de 92, menino Jaenes morre. Que é o grande... Sim, que é o que, porque por causa da Dona Rosa, né? A mãe... E por que ele era ligado a uma família com dinheiro, mesmo ele sendo pobre? Não, acho que não. Que o tio estava para eleição de vereador. Se você for ver desde o primeiro caso do Judilei, porque é um menino indígena, já tem um movimento da FUNAI, já começa a ter... Sabe, vem um delegado de Belém. Então já tem você já vê que a partir do Judilei a coisa muda. E o caso do Jaenes foi muito chocante. Tem isso também. Foi tão chocante quando o Judilei fala assim, não, está ficando mais violento. É porque o Judilei é o de outubro, né? O Judilei é o de janeiro, o Jaenes é o de outubro. E o Jaenes, ele some aquilo encontrado 48 horas depois. É, isso. Sei lá, se forem 3 dias depois. Então, o corpo era muito recente e o visual do corpo que aconteceu com aquele menino, sem o olho, sem isso, sem aquilo, era muito forte. Isso, exato. Então já começa a ter uma movimentação maior, né? No caso do Judilei, veio um delegado de Belém para Altamira para resolver, e no caso do Jaenes também. Já começa a ter isso e já começam a aparecer elementos de isso aqui pode ser ritual satânico. E o que aconteceu? Mas no Judilei não, no Judilei é maníaco sexual. O que acontece entre Judilei e Jaenes? Caso Evandro. Entendeu? Que vai para a imprensa inteira. Fica como página central e vamos vender mais, porque vendia bem. Vendia bem, convencia. Pop. E daí, tanto que um dos primeiros suspeitos que aparece no inquérito do Jaenes vai ser o doutor Anísio, porque era espírita. E aparece uma foto dele com umas mães de santo, assim tal. O caso do Altamira vai me angustiando, porque assim, no caso do Evandro, você tem uma loucura, você pode chamar de loucura, uma maldade, dentro da polícia e de uma pessoa específica da cidade, né? Que movimenta para que sejam atacadas aquelas pessoas. No caso de Altamira, você vai trazendo elementos que eu falo, gente, isso aqui está uma loucura coletiva. Porque começam a aparecer pessoas, do nada, que uma que viu um braço com uma unha que reconheceu. Mas como essa mulher fez isso? De onde essa mulher sabe que é isso? Aí teve qual dos médicos? Eu acredito que uma funcionária disse que viu um pinto do menino em cima com vela preta. Eu falei, minha senhora, só comigo. Se eu sou satanista, estou cortando pinto de menino para colocar com vela, você acha que você vai ficar viva? Justamente. Você é minha empregada da minha casa. Eu te corto você, a sua cabeça, meu amor. Mas você acha que você... Assim, é uma questão... Como que a polícia ouviu essa qualidade... Eu não posso chamar de testemunha, essa qualidade de pessoas. Isso que corroborou para a polícia construir essa... Porque, de novo, são pessoas, assim como no caso Evandro, eram pessoas completamente não interligadas. Você tinha um que era tipo a Celina, você não consegue pôr a Celina em ninguém aqui, não sei com a filha dela. Sim. O outro que você não faz ideia, eles tinham que construir uma historinha. Então, um que a casa que alugou para o outro, que o outro é assistente, que o outro não sei o que fez, e a Baja que quer ganhar a prefeitura. Então, eles construíram uma história. Sim. No caso de Altamira, que história que foi construída para envolver todas essas pessoas, que são 2 médicos, o filho de um fazendeiro, que podia ter seus problemas, isso, aquilo, mas não faz dele um emasculador. Existe um contexto em Altamira que é sempre importante ser entendido, porque eu tinha essa mesma dúvida, como é que isso aqui... Como é que ninguém parou Como é que as pessoas acreditaram nisso, né? Que daí vem da minha preocupação de novo, que daí quando eu brinco que eu não faço true crime, eu faço antropologia de crime, né? eu gosto de trabalhar. Gostei. Porque daí eu gosto de entender qual que são as condições sociais, culturais que permitiram que esse tipo de crença ganhasse força.
tá? Então a gente tem que lembrar Altamira na década de 70, Transamazônica. Cidade tem um boom populacional gigantesco, as pessoas são jogadas, né, sem nenhuma condição, violência lá para cima, e principalmente... Uma migração pesadíssima. Pesadíssima, e quem tem dinheiro manda. Então, quando a gente fala assim, o Brasil quem manda é rico, é poderoso, isso tem um contexto, tem um significado em São Paulo, um significado em Curitiba, um significado em Guaratuba. Quer ser rico, e tem um significado muito diferente em lugares como Altamira. Ali é do tipo assim, se você fala mal de alguém, você morre. Não é que você vai perder a tua casa. É questão que te matam e não está nem aí. A pessoa que te mata não tem nem remorso. As pessoas andam armadas. Né? Então andavam, né? Hoje em dia. Psicopata, né? Eu lembro de conversar com algumas pessoas de Altamira, assim, que hoje a cidade está muito diferente, né? Mas conversando com o pessoal antigo e dizendo assim, como é que era aqui antigamente? Daí fala, o pessoal andava armado, assim, tal. Eu lembro de você visitando, a primeira vez que você chega ali também, que você vai descobrindo uma realidade muito fora. Muito diferente. Porque é uma região de conflito, é uma região de massacres indígenas gigantescos. Onde está Belo Monte, né, que você explica. Belo Monte também, que daí foi outra questão muito, muito forte ali dentro, que também teve uma nova migração grande de pessoas, a cidade daí fica desamparada. Altamira é gigante, né? O tamanho de Portugal, mas o centro de desenvolvimento tem 100 mil habitantes, que é no cantinho da cidade. Transamazônica passando ali em trechos assim que são absolutamente impossíveis de andar sem você quebrar teu carro. Então você tem que ir ali devagarinho em alguns pontos. Então assim, eu lembro da sensação de temos que visitar fulano de tal. Cara, você pega a Transamazônica num trecho bom, e daí chegava num posto de gasolina e pergunta quando é que eu chego na casa de fulano de tal. Você vira aqui à direita e você anda 40 minutos para dentro e daí você vai ver uma casinha. E é assim, não funciona GPS, não funciona nada. Daí assim, você fica, se me matarem isso aqui... Agora. Você foi o quê? 2 anos que você foi lá? Fui em 2022, 3, 4 anos. Então, só agora, você imagina... Década de 70, 80, 90. Era fácil sumir com o corpo. Não era difícil sumir com o corpo lá dentro. Mas, porque é região de mata, né? E tem essa coisa que a mata... Coisas que eu aprendi no caso do Leandro Bossi, né? Você joga um corpo na mata e ele desaparece. Mais rápido. Come mais rápido. Ele sobe mais rápido. Dessas 26 crianças apontadas, muitas não tinham nem certidão de nascimento, não é isso? Quanto mais o inquérito aberto. Então, dessas 26, é bom ter em mente assim, que parte delas são sobreviventes, inclusive sobreviventes não identificados, que tipo assim, tem um especificamente que é dito assim, parece que existe um sobrevivente em tal lugar, mas a gente não consegue confirmar que tem. Porque as famílias tinham que se organizar para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque não tinha nenhum órgão público fazendo isso. E daí eles chegam nesses números de 26, que tem sobreviventes, desaparecidos, mortos, e tem tentativas de sequestro. Crianças que dizem que tentaram sequestrar elas. Ou seja, essas pessoas vivas, que fossem sobreviventes. Tem um que fala de 3 pessoas que amarraram, estupraram, não sei o que lá. Outro que ficou vivo. Essas pessoas reconhecem algum desses 7, inclusive a Valentina? Em alguns momentos. A Valentina não. A Valentina não tem ninguém que reconhece. Esses reconhecem em situações sempre muito esquisitas e depois se contradizem. Reconhecem ou são levados a reconhecer? Na minha opinião, são levados a reconhecer. Na história do VHS que mostra... Sim, é isso. Tá, mas é que, vamos lá. Vamos voltar, só para a gente não se perder. Ocorre o caso Evandro no meio, começa a se aventar a possibilidade de satanismo. Tanto que daí falam do Dr. Anísio, que não é levado, mas um médico do local. É um médico, mas ele é espírita, né? E daí suspeita-se do Amailton, porque ele é homossexual, né? Que é o filho do fazendeiro. Primo de segundo grau do Jaemes. Do menino do 1º de outubro. Isso, exato. E além de ser homossexual, é filho de fazendeiro, né? É poderoso, se encaixa na questão dos poderosos locais. Tinha seus problemas de comportamento, não o fato de ser gay, mas tinha problemas de comportamento ali. Muito provavelmente. Não, devia ser assim, o que eu posso dizer com certeza, porque a gente ouve muita história do Amailton, mas assim, ele vai ter problemas de comportamento, provavelmente de ser um playboy numa cidade pequena. Isso. Tá? É isso, sabe? Gostava de moto, gostava de aventura, fumava maconha, coisa assim. Só que tem um problema também dele, que ele gosta de livros, ele gosta de filmes de terror, ele gosta de quadrinhos, sabe? Gosta de rock.
E isso vai ser colocado como se ele tivesse interesses deturpados. Nessa quadra aqui de São Paulo, acho que vai ter que ter esse prédio de prisão. Se você pegar as pessoas que gostam de rock, de terror, quadrinho, true crime. Então, quem estiver assistindo, que se liga. Mas é que isso daí já começa a falar que ele teria uma mente deturpada, é feito o lado psicológico dele, né? Que o nosso amigo Guido Palomba que faz, dizendo que ele é um psicopata. Inclusive, a entrevista que o Guido fez comigo, ele falou um monte de coisa que eu disse assim, com todo o respeito ao Dr. Guido, assim, mas não consigo entender. Não consigo entender. Aliás, eu consigo. O que eu acho que aconteceu é porque o laudo... Porque como é que... O Amailton é preso. Enquanto ele ainda não é preso, morre mais criança em Altamira. E a polícia, ao invés de pensar... Porque o Amailton está andando de moto indo para a Argentina. Daí começa a questão de tipo, o que ele foi fazendo na Argentina? Que o Amailton era esse playboy aventureiro que gostava de fazer viagens longas de moto. E ele decide, eu vou sair de Altamira e vou até a Argentina de moto e daí eu volto. Era a aventura da vida dele que ele estava fazendo. Quando quando é emitido um mandado de prisão para ele não está em Altamira e morre mais uma criança, que é o Clebson, né, que nem foi investigado. Também emasculado. Emasculado, super violento, inclusive. Como ele estava na mata já fazia um tempo, a máscara facial tinha saído por deterioração natural. Tá? Mas a emasculação dele não foi com um objeto cortante, aparentemente foi arrancado. Então isso daí foi mais violento. Todos tinham meio que mesma ferramenta, mesma forma ou mais variava? Mais ou menos, variava. Porque daí depois, né, já avançando no tempo, você vê que o Chagas, ele... Francisco das Chagas. O que é o serial killer, né? Ele tem uma metodologia mais... Eu tenho medo de falar, porque eu já imagino a Ilana assistindo e dizendo, não, você falou errado, que é a Ilana que é a grande especialista no Chagas. Mas o Chagas, você vê que ele com o tempo, ele vai desenvolvendo uma metodologia que é mais importante pela sequência que tem que ser feita, não exatamente pelos instrumentos. Entende? Essa é a minha... Para o prazer dele ter mais tempo de prazer. Exato. Então, assim, não necessariamente ele tem que ter os mesmos instrumentos sempre, mas ele pode fazer de outras maneiras para chegar nos mesmos fins. Isso. O modus operandi dele, a assinatura dele, tem todos esses termos que quem mais entende sabe. Então, assim, quando o Clebson é morto, pouco tempo depois do Jaenes, e o Amailton não está na cidade, ao invés das autoridades falarem, nossa, acho que estamos atrás da pessoa errada, eles começam a lembrar com duas possibilidades. O Amailton ainda está aqui, está escondido, e os poderosos estão protegendo ele, porque ele é família poderosa. Ou 2, deve ter gente que faz parte do bando do Amailton que está matando crianças e emasculando para atrapalhar a nossa investigação. Ou seja, o fato de ele não estar lá apenas confirma que ele faz parte. Isso. Pode ter sido uma forma de ele camuflar que não é ele sabendo que é ele. Ou seja, ele tem mais gente com ele. A emasculação foi feita de maneira diferente. A primeira pessoa apontada é o Amailton. Primeira pessoa apontada. Tinha lá o Andarilho que morreu, não tinha nada a ver, tal, não sei o que lá. Aí você tem o Amailton, que é o primeiro. Doutor Anísio antes, o doutor Anísio, mas ele já estava preso? Não, o doutor Anísio está solto. Ele é o primeiro suspeito que aparece por conta de um depoimento do pai do Jaenes, falando que quando o Anísio estava o doutor Anísio teria ido no funeral do seu filho e que o corpo começou a sangrar. E daí, quando ele sai, o corpo parou de sangrar. E que isso seria um sinal de que... Meu Deus, olha quanto subjetivo para se definir um crime real, que nada de subjetivo tem. Sim. Mas o primeiro preso é o Amailton, que era um cara que tinha uma caminhonete vermelha, que falaram de uma caminhonete vermelha. Uma Pampa cor de vinho, né? Uma Pampa, que depois vamos ver se é isso mesmo ou não. Aí teve isso daí. E nele foram encontrados, eu me lembro que vocês vão detalhando, os livros são absurdos, porque são livros... Tipo Iluminado. Ele tinha o Perfume, assim. O livro do Perfume. Que é do serial killer do cara do Perfume. É fantástico o livro. O livro é um horror, sim, mas o livro é fantástico. E ele tinha uns cards, não é? De uma escola da região. Ele tinha uma série de cartões postais que é umas crianças vestidas de palhacinho. Assim, que a escola distribuiu para a cidade inteira, não é isso? Isso. E eles pegam esse card... E dizem... mais uma prova de que ele gosta de criança. Exato. Porque daí tudo vira prova, né? O Amailton tem nas fotos da perícia que foi feita, da busca e apreensão que foi feita no quarto dele, perícia não foi feita. No quarto dele tem uma foto de uma mancha na parede, assim. Fala assim, olha aqui, ó, uma mancha na parede. Será que é sangue? Será que não sei o quê? Era um mertiolate que quebrou, assim, daí ficou uma mancha. Daí eles falam assim, isso aqui tem um aspecto sombrio.
né? E aí ele é preso no Mato Grosso? Ele é preso no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, Campo Grande. E aí ele é levado e ele fica preso direto. Ele fica preso direto. Daí o que acontece? Né? Nisso ele é torturado, é terrível. Ele confessa em algum momento, o Amailton? Não, nunca confessou. Diferente do caso Evandro, mesmo durante a tortura ele não confessou. Não confessou. Mas é que assim, daí você vai vendo, eu estou aqui imaginando coisas, tá? Mas é que se você quer fazer uma pessoa confessar com base em alguma informação que alguém falou para você, do tipo, ó, fizeram isso, pegaram, papapá, e dá toda uma linha... A pessoa fala. A pessoa fala, porque eu já quero que você fale, então eu vou te torturar até você ir, eu vou te sugestionando para você chegar no que eu quero que você diga. O pessoal que prende o Amailton em Campo Grande não tem noção nenhuma. Só como é que você matou o garoto? Ele nem sabe o que confessar direito. Tá? Então, e tudo que ele falasse não ia bater, né? Porque, enfim... Quando tem uma... Anotei todos os nomes, é muita gente. Não, é bastante gente. Eu mesmo, assim, tenho... Porque o Anísio era um dos médicos da cidade, ligado... É ele que a empregada diz que viu ele fazendo... Sim. O menino lá, o pinto do menino, eles com vela preta. Isso. Não, é maravilhoso. Né? A pessoa vai fazer tudo do Amailton mesmo tem a história da empregada que diz que depois que o Jaenes morreu, ele chegou com a roupa suja de sangue. Isso é um cara que vai numa sorveteria, ouve essa história da atendente, dá o depoimento na polícia dizendo, olha, eu ouvi uma história que o Amailton chegou em casa com uma roupa suja de sangue e ia empregar não sei o quê. Daí vão falar com esse cara, quem que te contou essa história? Foi fulano de tal. Fala com o fulano de tal, diz assim, não, eu nunca ouvi essa história. Mas essas testemunhas foram construídas pela polícia para contarem uma história, para conseguirem criar um caso. Eu não acho que foi construído pela polícia. Ou as pessoas foram inventando a bel prazer. Aquele cara que era um informante da Polícia Civil, que vai fugindo para Santarém, que está com medo do Edmilson. O Edmilson. Esse cara inventa tudo isso para quê? Cada um vai ter o seu motivo. Primeiro, vamos lá. As primeiras pessoas que começam a inventar coisas, por exemplo, eu ouvi uma empregada, não sei o quê. Isso provavelmente era um boato que rolava e que já estava na sua 20ª versão até ir para o depoimento na polícia e que depois vai ter outras versões que vão aparecer. Tá? A gente consegue afirmar com certeza isso. Quando daí a história vai crescendo, vem a história do funeral do Jaenes, né? O Anísio estava lá e o corpo começou a sangrar. E isso vai construindo esses boatos nas pessoas, elas não fazem por maldade, mas elas começam a reproduzir boatos que vão crescendo e isso vai se tornando na cabeça de todas as pessoas, porque pessoas poderosas... Quem que é o poderoso em Altamira na década de 90? É o médico, é o fazendeiro, e as pessoas só podem se... e o cara ainda é espírita... E ainda viado. E o Amailton é viado. É viado, é espírita, tem moto, gosta de rock, terror... É que o Anísio, o Anísio ele não é viado, né? Mas é o... Não, mas o Amadeu o Amailton. Daí o pai dele, o Amadeu é o pai do Amailton. E o Amadeu, ele é poderoso, ele é rico, né? Então você começa Tem uma pampa vinho. Tem uma pampa com E a mulher e a mãe dele não falavam que ela era lésbica? Falavam que a dona Zuila era lésbica. E falavam que a mãe do Amadeu era do Amailton era lésbica. A questão da sexualidade, principalmente da homossexualidade, ela é sempre colocada nesses casos de pânico satânico, usando o termo aqui, como sinais de depravação. Falava que o Aldo, pai da Beatriz, marido da Celina, era gay. Ou seja, se é gay, mata a criancinha, come criancinha. Exato. Não é satanista, é mais uma coisa que agrega a depravação da pessoa. E vai construindo o caso. E vai ajudando a construir uma personalidade que não é real, mas que você vai desenvolvendo e as pessoas vão acreditando. Sim. Agora, por exemplo, se você tem sobreviventes, se você fala de injeções de anestesia, os sobreviventes falavam que eles eram anestesiados? Para confirmar que assim o cara precisa ter anestesia? Eu costumo dizer que o caso Altamira ele tem 5 fases diferentes. E é sempre muito importante saber dizer onde é que a gente está localizado. A gente tem os primeiros crimes. A gente tem a prisão do Amailton. A gente tem a prisão dos outros. A gente tem os júris. E a gente tem os Chagas. Daria para dividir um pouco mais. Mas assim, Chagas é o Francisco das Chagas. Francisco das Chagas, tá? Que é os Imanculados do Maranhão que estão interligados com isso daqui. Os depoimentos dos sobreviventes são da primeira fase. Tá.
Essa primeira fase, o que está acontecendo? É um maníaco sexual que está atacando crianças e está emasculando algumas e deve ter 5 vítimas, 6, 3, 2, não sabemos. Tá? Esse é um ponto muito importante para se entender. Porque o que eles estão procurando quando estão tomando depoimento de uma criança de 7 anos que acabou de ser abusada ou emasculada? Eles estão dizendo assim, o que você tem de descrição física para me dar? Sim. O que ela fez com você? Uma criança de 7, 8 anos. Tá? Em choque. Em choque. Total choque. Tá? Essas crianças vão dar depoimentos muito tempo depois de hospital, de pai dizendo o que aconteceu, como é que você não reagiu, por que você não fugiu, o que aconteceu, você não é mais homem. Tá? Ele é atacado, inclusive, ele não é acolhido, né? Não. Agora ou vai ser acolhido, mas o que vai ser da minha vida agora? O entorno dele vai tirar sarro. O entorno, ou no mínimo, se vai ser acolhido, vai ser numa maneira muito bruta de a gente precisa saber quem que fez isso com você, quem que foi, que passa pra gente informação. Por que você foi com ele? Exato. Agora, crianças de 7, 8 anos, 9, 10... Tá? Se você pedir para essas pessoas, para essas crianças falarem para você o que elas viram ontem... Não entendi, tá certo. Não, tá? Mas esses são os depoimentos confiáveis, entre aspas. Então, o que acontece com esses depoimentos? Eles vão mudando com o tempo. Tá? Então, no primeiro momento, não fala-se sobre anestesia. Mas no júri de 2003, quando eles já estão com 20 e poucos anos e já tem toda uma assistência de acusação, e já existe uma seita, e já blá, 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 eles passam uma narrativa. É a primeira vez que aparece uma narrativa incrível sobre como eles não sentiam as pernas. Aquela parte de não sentir as pernas, então é só em 2003 que ele fala de algo que aconteceu com ele em 1989, com 7 anos. Isso. É essa perspectiva que tem que ter, entendeu? Um dos acusados, por exemplo... Como é que deve ser montada pela Polícia Federal? Quem monta isso é a Polícia Federal, isso é importante dizer. A equipe da Polícia Federal que vai para Altamira na década de 90, que monta uma balinha, pega uma balinha. Que monta a tese da seita satânica agindo. Antes da Valentina aparecer, isso que é importante. Eles assim, isso aqui só pode ser obra de gente de seita satânica. Então o Amailton é o que já está preso. Quem são as pessoas do seu entorno? Tem o Anísio, que é espírita, é um médico meio esquisito, mas daí a gente tem que ter mais médicos aparecendo também, porque tem que saber castrar. Por algum motivo eles achavam que os cortes eram muito precisos, cortes cirúrgicos, que é qualquer coisa. O que é o preciso? O que é o preciso? Uma pessoa que sabe, inclusive, cortar carne muito bem vai saber fazer muita coisa. Não existe em nenhum documento oficial dos inquéritos das primeiras vítimas de Altamira dizendo que os cortes são precisos. Mas daí os laudos eram ruins. Sim, mas a lógica começou a crescer por conta de alguém da FUNAI que viu o que aconteceu com o Judilei, o primeiro menino morto, que disse: esse corte parece muito reto, alguma coisa assim. Mas você está falando de um pênis de uma criança. O Sérgio chegou a participar, inclusive, do IML, da autópsia, do laudo, ou é uma médica que trabalhava com ele? O que acontece é que vai uma ossada para o hospital, ele assina a ossada do Ailton, um menino que desapareceu em 91, né? E a ossada dele é encontrada com os objetos pessoais dele. E daí ele, se eu não me engano, ele que diz que ela precisa passar por mais exames em Belém e essa ossada se perde. Tá? E daí começa a história de que ele devia estar querendo se desfazer de provas e tal, que não faz o menor sentido. Né? Mas, porque daí teria feito isso com todas as vítimas. Né? É mais simples pensar assim. Mas, então precisam achar mais médicos, daí acham o Césio, que é feito com base no reconhecimento de um lavrador, assim, que estava passando no dia que viu um cara saindo do mato. Saindo do mato. O mato onde estava o corpo do Jaenes. Ele reconhece como sendo Césio? Ele reconhece como sendo Césio. E ele manteve esse reconhecimento sempre? Para o resto da vida. Só que esse reconhecimento foi feito meses depois, com fitas VHS. São essa pessoa que a Polícia Federal coloca... Porque a Polícia Federal começou a gravar um monte de médico em Altamira e chegou para esse lavrador e daí passa para ele... Quase como mostrar foto, você não pode. Diz assim, olha, quem que é o médico? Ele fala, tenho certeza que é esse.
Daí aponta para o Césio. Tá? E tenho certeza que é médico, porque inclusive vi ele uma vez. Ele estava com uma capa branca? Não estava. Ele estaria. Eu não vou lembrar agora se ele estava. Não estaria com jaleco, mas ele disse que sai com um facão cortando que tinha sangue, assim tal, né? E daí de novo eu pergunto: uma pessoa que matou um menino ali te encontra no. Eu vou te deixar vivo. Não, porque exato. E sim. O Césio. Dá mais um senhorzinho que era fácil dele matar e jogar no meio do mato. Tem 3 testemunhas. O Agostinho, o lavrador, lembrei. Tem 3 testemunhas que é a professora da filha do Césio, o amigo do Césio que tinha uma filha que estudava na mesma escola e uma mulher que trabalhava em movimento social lá também, que as 3 dizendo, uma diz, o Césio estava de manhã fazendo uma operação em mim. O Césio foi buscar minha filha na escola, eu entreguei a filha do Césio e a filha desse amigo para o Césio. É angustiante quando você está lendo ou ouvindo o podcast, porque você fala, olha, a prova mais forte de que não foi ele são essas confirmações de data, ele tem assinado. Tem uma médica que fala, ela assinou junto. Diz que não pôde assinar, daí começa, tá? Porque era uma cirurgia de emergência, não deu tempo para fazer o prontuário, porque ele tinha que salvar a vida dela rápido, então não deu para fazer nada. Mas ela confirma que ele estava lá? Mas ela confirma, era uma pessoa... E inclusive deu um problema, porque ela era muito próxima das famílias de vítimas. Então ela começou a virar a pessoa que dizia, eu sou amiga de vocês, mas o Césio é inocente. Né? Então tinha que ter 2 médicos, que seria o Anísio e o Césio. Tinha que ter seguranças, que daí vem os ex-PMs, o Carlos Alberto e Santos Lima e o Aldenor Ferreira Cardoso. Aldenor, exato. Aldenor que sumiu. Ele nunca foi preso, né? Nunca foi preso. Não, ele saiu, não sei, mas ele nunca... Não, ele sumiu. Ele sumiu, foi embora e está pela vida. Sumiu. E o Aldenor só entra no caso porque pegam o Vandy Clay, que é o 3º menino que foi atacado. Fazem isso com ele 2, 3 anos depois que ele deu o primeiro depoimento que ele foi atacado. Mostram um monte de fotos para ele, que a gente não sabe de onde vem essas fotos, e diz, quem foi desses homens que te atacou? Daí ele aponta para o Aldenor e fala, foi esse. Isso. E daí, a partir dessa foto, o Aldenor vira, é isso. O próprio Vandy Clay depois muda, pelo menos umas 2 vezes, e no júri chega a dizer que quem atacou ele seria o Carlos Alberto, no mato. E o Carlos Alberto é colocado, inclusive, quando ele foge, não é? Ele vai para o Maranhão, se não me engano, e tem uma assistente social que escreve uma carta. Sim, onde exato. Ele teria confessado. Porque ele vai, eu não me lembro se é para o Maranhão. Ou para o Piauí, não vou lembrar agora. Ele vai para outro estado. Ele vai para outro estado e daí ele começa a falar com uma assistente social, falando assim, olha, eu tenho uma filha que está lá em Altamira, e blá, blá, blá. E daí ele começa a contar histórias. Que ele era PM, que ele gostava de punir bandido e que não importava se era criança, que ele gostava de bater mesmo e que inclusive ele tinha uma esposa que tinha 13 anos de idade e que ele estuprou ela, mas ele passou a amar ela, daí eles tiveram um filho. Horrorosa a história. A história é carta que ela vai escrever. É horrorosa. Esse é o Carlos Alberto, que é um dos também presos. Isso, só que daí tudo isso que o Carlos Alberto falou é verdade, só que daí ele começa a querer contar vantagem em cima. Falando, mas aquele caso das crianças masculadas, você não pode fazer muita pergunta, porque tem muita gente envolvida que é poderosa. E eu sei quem são as pessoas, porque é tal fulano. Mas assim, é boato de rua que o Carlos Alberto está falando. Ele, na verdade, maravilhoso. Os outros inventavam histórias para apontar para alguém. Ele cria uma história para apontar para si mesmo. Para ser poderoso. Tipo assim, eu sou forte, eu sou intimidador. Ele está falando aquela assistência social, ele fala assim, você é muito gostosa ainda, sabia? E ele era então, ele não era segurança do posto de gasolina do pai do Amailton? Ele chegou a ser segurança da casa da dona Zaila, que era a mãe do Amailton, porque ela estava com muito medo que pudesse acontecer alguma coisa enquanto o Amailton estava sendo procurado pela polícia. Então também estava ali dentro da família. Sim, que daí ele dá aquele depoimento maluco quando ele é preso, que ele diz assim, não, que ele entrou na casa da... Daí você vê que a pessoa está inventando, assim, mas num nível incrível, que ela diz assim, que eu entrei na casa do Amailton, e daí eu vi que tinha um sótão, que tinha muitas armas, e tinha umas fotografias, e em uma daquelas fotos, daí ele dá uma foto, tá? Uma foto da época que é desse tamanho. E nessa foto tinha um Buda, um Exu, um diabo, e tinha várias pessoas
cabelos com... Nossa, ecumênico, além de tudo. Sim, com capuz. Ele é um satanista ecumênico, ele fala com o Buda. Tudo. A parte do Buda é que sempre me chocou, assim, o que um Buda tá fazendo aqui? Até o Buda tá sendo colocado nessa história. Mas daí você vê que o cara tá falando qualquer coisa. Ele tá falando qualquer coisa, porque ele tá apanhando igual maluco ali dentro, sabe? Então ele tá falando qualquer coisa para parar de apanhar. O Carlos Alberto apanhou muito, sim. Morreu na prisão por causa de câncer que ele obteve de tanto que apanhou também, sabe? Pelo menos... O pai do Amailton também, o José Amadeu Gomes também foi apontado, mas ele foi tirado. Foi apontado, e aí que tá, né? Daí você tem 6 pessoas. Então vamos lá, 2 PMs que faziam segurança, 2 médicos que faziam os procedimentos. E daí você tem os 2 poderosos, o Amailton e o José Amadeu, o pai dele, né? E o José Amadeu conseguiu escapar porque não tinha nada contra ele. Esse é o ponto. Tinha o depoimento maluco do Carlos Alberto que não tinha... Aliás, tinha a assistente social falando que o Carlos Alberto disse para ela... Aquela mulher que escreveu aquela carta. O que o Carlos Alberto falou para ela... Vocês conseguiram falar com ela? Ela não quis falar. A gente conseguiu, não teve retorno. Mas ela tem noção do tamanho do estrago que ela pode ter feito no mundo? Não. Porque não tem... De novo, se colocar no lugar dela, tá? Ela ouve uma história de um cara... Você acha que nesse caso ela foi realmente impactada por um cara que inventou uma história para se fazer grande para ela? E o que ela fez? Ela contou Ela avisou. Ela contou, assim, pro padre cara Bruno. Ela está confessando um crime. O cara está confessando um crime e ele diz que sabe quem foi. Sendo que tem vários crimes que ele confessa que são reais. Exato. Então, no caso dela, não é nada que ela inventou. Ela foi usada como instrumento para que ele, na verdade, se dedurou, vamos dizer assim. Exato. E ele se colocou e daí, assim, né? Quando começou a falar que é inocente, já demorou, né? E daí do José... Porque o que ela fala? Como é que o José Amadeu entra? Justamente, o Carlos Alberto falou no depoimento para assistente social que quem manda cortar os pênis das crianças é o seu Tadeu do posto, que seria o Amadeu. Tá? E daí ele é acusado, só que ele consegue tirar. Só que, veja, tem 6 pessoas acusadas e está faltando ainda alguma coisa que ligue todas elas. Porque eles estão fazendo isso por quem e por quê. E daí, de repente, aparece... Como que a Valentina chega ali? Oficialmente, a primeira menção que nós temos da Valentina no processo é uma pergunta que é feita para o Césio no interrogatório dele quando ele é preso. Você conhece a Valentina de Andrade? Ele disse, não, nunca ouvi falar dessa mulher. Tá? Daí, em algum momento, aparece o Duílio, ex-marido da Valentina, aquele que foi para Transamazônica na década de 70 para fazer hotel e tal. Ele diz que uma vez Valentina de Andrade apareceu por lá. Em 86. Em 86, e que ela estava muito esquisita, estava muito estranha. Estava mordido, porque a mulher dele deu a volta por cima. Daí eu já não sei, realmente não sei. Mas daí eu vou na minha interpretação aqui das relações problemáticas. E daí aparece o tal do depoimento do Edmilson Frazão. O Edmilson Frazão, que daí é esse ex-policial civil, que eles chamavam de bate-pau, né? Que não é policial civil formal, ele é um cara que é contratado ali na hora pela polícia para ser informante, o cara anda armado, daí faz investigação para ver um horror, mas aqui tinha muito no interior naquela época. E o Edmilson vai lá e dá um depoimento dizendo que foi convidado pelo Dr. Anísio uma certa vez para ir para... que ele não conhecia o Dr. Anísio, o Dr. Anísio convidou ele para ir para a chácara dele porque ia ter um culto, ele era evangélico e achou que ia ser um culto evangélico. Chegando lá, as pessoas estavam todas de preto, havia uma mulher, e havia velas espalhadas pelo chão, uma mulher com sotaque paranaense, essa é a definição que ele dá, uma mulher com sotaque paranaense começou a falar algumas coisas adorando os deuses das trevas. Como é que ele sabe que é paranaense? Sim, eu sei que em Altamira tinha muito paranaense e ele inclusive tinha muito contato com um traficante um contrabandista chamado Antônio Paraná. Tá? Então pode ser que esse cara fosse do Paraná e tal. Mas assim, entende? É muito conveniente. E esse já é o segundo depoimento, porque o Edmilson dá um primeiro depoimento antes que ele é muito mais confuso e esquisito, falando que ele estava para caguetar um negócio que estava rolando na própria Polícia Civil e que daí os policiais começaram a ameaçar ele, perseguir ele, teve que fugir de cidade. E tudo isso é bem provável que tenha acontecido. E daí no final ele fala alguma coisa do Anísio. O doutor Éder Mauro, que daí está pegando toda a investigação, pega o Edmilson e diz assim, agora me conta essa história direito, mas agora foca nessa mulher. E daí no final do depoimento diz assim, essa mulher
Você consegue... Essa aqui da revista Veja, publicada sobre o caso Evandro, um ano atrás... E quem levou essa Veja foi o marido dela? O ex-marido dela? Não, provavelmente foi o Dr. Éder Mauro. Provavelmente foi a Polícia Federal, na verdade. Polícia Federal. Mas o ex-marido dela confirma que ela tinha estado lá em 86. Sim, não, mas isso aí... 3 anos antes da primeira... E ela ficou 2 dias e foi embora. Que ele levou de carro, que achou estranho, que tinha marcado, eles pegaram o táxi. Agora, e daí, inicialmente, isso é importante, inicialmente eles querem dizer que a Valentina estava presente durante todas as mortes de todas as crianças. Porque o Edmilson Frazão está dizendo que viu ela próximo na fazenda do Anísio, mas só que nunca conseguiram provar a Valentina em Altamira. Altamira não é daqui... Exato. Para Campinas, gente. Exato. Altamira é demorado hoje chegar. Imagino na década de 1980. E daí, no júri de 2003, eles já começaram a mudar, dizendo, não, na verdade, ela era líder espiritual, mentora intelectual. Era de longe. Então, de longe. Entrava em transe. Isso. Não, assim, ela passava as instruções para eles à distância. Daí assim, tá, mas cadê ligação? Cadê e-mail? Cadê cartas? Cadê qualquer coisa? Qual a comunicação? Telefone? Nada. Mas assim, as pessoas acreditam nisso. E o Ministério Público dá a denúncia, o promotor faz a pronúncia. Faz. Eles mantêm. De novo, igual o caso Evandro, vai se mantendo. Vai se mantendo. Nada para. E lá muito pior. O delegado termina o inquérito, a promotora, no caso, de Altamira, ela denuncia, o juiz pronuncia, ninguém vai interromper esse processo. Quem tentou se deu mal, né? Por exemplo, essa história eu acho maravilhosa. Aí seria a sétima pessoa. Aí a Valentina seria a sétima pessoa. Seria a sétima pessoa. Que ligaria tudo como a grande dama da morte. Exato. E daí o que acontece, né? Quando as pessoas são acusadas, né, você tem aquele momento da pronúncia, que faz toda a instrução judicial e em algum momento o promotor tem que dizer se eu recomendo a pronúncia ou não. O promotor que é pela acusação geralmente diz, pronuncia, essas pessoas têm que ir para júri. Isso depois das audiências de instrução. Exatamente. É um pré-julgamento. É o pré-julgamento. Que o juiz poderia falar. Exato. Não. O promotor de Altamira, naquela época, quando pega depois da fase de instrução, ele recomenda a não pronúncia. Ele fala para não... Ele não é a mesma promotora que vai depois. Não, e passa 500 promotor pelo caso de Altamira, né? E daí o juiz diz, mas eu vou pronunciar. Então daí o que acontece? A defesa do Césio percebe que houve um erro na instrução, que não se ouviram os números devidos que deveriam ser de testemunhas de defesa. Então recorre lá para Brasília, daí o ministro Marco Aurélio dá a canetada e diz assim, volta para a instrução, vocês têm que ouvir todas as testemunhas. Assim. E daí derruba então a pronúncia. E a prisão. Juiz Arrifano, se eu bem me lembro. E daí então volta, eu já não vou lembrar. Quando eles saem, não é? Da cadeia, menos o Carlos Alberto, porque ele não tinha Isso, exato. Tá vendo? Eu presto atenção no livro e presto atenção no podcast. Sou um bom aluno. E daí na parte de instrução, porque eles saem e voltam da prisão várias vezes, tá? Então por isso que eu fico... Não, mas eles saem, daí voltam, que daí o Carlos Alberto, que eu sei que não sai nunca. O Carlos Alberto não sai nunca. Ele vai ficando lá. Quando daí volta para a fase de instrução. Daí, minhas testemunhas de defesa. Daí tem um novo promotor e o promotor agora vai fazer o certo, né? Pronúncia. Peço pronúncia. Daí o juiz diz, não vou pronunciar. Não tem elemento nenhum contra essas pessoas. Era outro juiz? Outro juiz. Cara, Altamira, naquela época, não sei como é que é hoje, mas naquela época mudava juiz, delegado e promotor a cada 6 meses. Isso é uma dessas coisas também que torna esse caso difícil. Tá? Porque daí você... Eu sempre brinco que a minha grande inveja com o true crime americano é que você pega um delegado, né, o xerife, o investigador, e é ele até o final. É o juiz até o final, é o promotor até o final. Aqui eu tenho que ficar fazendo enciclopédia com 500 personagens para as pessoas saberem quem que é essa pessoa mesmo. Em que momento? Nesse caso do Altamira é impressionante, porque é muito nome que vai mudando e desmudando. E muda totalmente as decisões. Tanto é que quando daí o juiz faz a impronúncia, o Ministério Público recorre dizendo assim, esse juiz está fazendo a impronúncia usando os mesmos argumentos do juiz anterior que pronunciou. E é verdade. Você vai ver, os textos dos caras são muito parecidos em várias coisas, só que as conclusões que eles chegam é diferente. O segundo juiz chegou à conclusão que não
não tenho elementos aqui para pronunciar ninguém aqui. Diz que o cara teve que sair de Altamira correndo, não sei o que, tem um monte de história assim, tá? Daí o caso fica... Não tem uma coisa que acaba a luz, tiram os jornais... Então, tem essas tem, coisas. Mas aí eu vou deixar até para as pessoas isso daí já, virem para o livro e para o podcast. Que assim, que estavam querendo impedir, isso já ainda na fase dos que crimes acontecendo. Eles tiram a luz de tudo. Que ia ter matérias na TV sobre o caso dos Imasculados e daí derrubavam a luz, compravam os jornais, né, não deixava circular a notícia. Isso tudo... Para as pessoas não mudarem de opinião com relação aos 7. Mas isso dura... Aí que tá. Isso antes dos 7 serem presos, serem acusados. Agora é muito louco. A Valentina, uma mulher que estava em Londrina ou em Buenos Aires, de repente ser pronunciada para um julgamento de um crime em Altamira, no Pará. Sim. Por mais que ela já tenha passeado por ali, mas ela é muito fora dela, sim, né? E daí quem que assume a defesa dela? O Daledoni. Claro. Não, o Dr. Frederic Vassef. Ah, sim, mas depois vai o Daledoni. Lá na frente vai ele mesmo. Lá vai ser o Daledoni. Vai ser, na verdade, o Busato, né? Busato, doutora Busato, que daí foi advogada dela, inclusive, nos casos de Guaratuba. E daí depois, eles ficam trabalhando ali, né? O Vassef, que com o chefe dele na época, eu esqueci o nome agora. O Busato, e depois vai entrar o Daledoni como aluno do Busato, né? Porque o Vassef também não está podendo trabalhar na defesa. Isso já nos júris lá para frente. Desculpa, gente, eu bati aqui. Não, tá tudo. Então, mas quando daí tem essa... nos júris... Por isso que eu falo, o júri é outra história. A Valentina, durante todo esse tempo, não é tão importante, se a gente vai ler os autos processos. Ela é meio só que o elo que dá uma intencionalidade ali para essas pessoas estarem se reunindo. Agora, ela se torna a personagem principal no júri. Porque daí você tem a tempestade perfeita nos júris de 2003. Né? Porque você teve juiz que pronunciou, quem pronunciou. Daqui a pouco o Ministério Público teve que recorrer para o TJ do Pará. Daí recorre, daí conseguem pronunciar. Daí vai todo um diabo de novo para daí ter júri. Quando tem os júris, era para ser... nós só temos 5 pessoas para serem julgadas em júri. Porque o Aldenor nunca foi preso e o Amadeu conseguiu tirar. Então são 5, mas o original eram 7, exatamente igual ao Casevando, exatamente, né? Igual. Daí era para ser todo mundo ser julgado no mesmo dia, só que daí eles começam a desmembrar o júri. Ainda bem, porque senão ia ser um júri maluco, né? Daí é julgado primeiro Carlos Alberto com a Amailton, condenados, júri de 2-3 dias. Daí o doutor Anísio, condenado, júri de 2-3 dias. Daí vem o Césio, que tinha 3 testemunhas de defesa fortíssima, um cara que era diretor de hospital, respeitado, etc. Todo mundo condenado. Esse era o júri mais difícil. Quando chegou o da Valentina, eles pensaram, mas não tem nem... Sabe, não vai ter discussão nenhuma aqui. Então o júri da Valentina é esse grande momento, né, em que assim, a gente vai agora julgar a bruxa, a líder. A que teve a ideia. E que é a última. E agora é para... E daí tem a história que ela tenta fugir, que não tentou fugir. Não faz nem sentido a história de fuga dela. Mas é que ela é presa. Ela foi presa numa prisão masculina, né? Ficou um tempo numa prisão masculina. A entrevista da Daledoni é muito boa também. Ela ficou presa lá e daí sofreu o diabo lá dentro. Daí ficou meses presa, porque daí ficava mudando a equipe de defesa dela. Principalmente quando o Daledoni entrou, que ele falou, gente, a gente precisa organizar isso aqui. E o Daledoni daí em entrevista para mim falando, né, que ele isso eu achei que era um momento de conexão legal com o Casevando, que ele fala, foi no júri do Casevando da Zabage em 98 que eu aprendi muita coisa que eu utilizei nesse. Porque o que era? Diminuir o ritmo de lá e deixar esse julgamento chato. Gente, o Daledoni, ele é paranaense e ele foi assistente de acusação pela família do Evandro. Foi. Contra os 7 inocentes. Foi. E ele uma vez, no programa que eu estava, ele pediu perdão ao vivo para eles e tal. Não, ele pediu para a Zabage, pessoalmente para elas, no júri da Beatriz. Mas ele é outra ligação. Sim. Porque ele estava em um e está no outro. É incrível. É incrível, mas é porque, de novo, a gente tende a achar... Quando eu comecei, essas coisas me deixavam assim, mas como é que o Daledoni entra aqui, cacete, né? É o advogado do Neves, sabe? Então, como é que ele entra nessas coisas? E daí,
dá-se a impressão que existe um grande complô por trás, sabe? Porque como é que a Valentina está aqui lá embaixo e daí quando você vai ver que as pessoas são complicadas e são difíceis e são contraditórias e que o júri funciona de certa forma, fica tudo mais simples. Porque o Daledoni entra por um simples motivo. Ele é aluno do Busato, que é o advogado que está cuidando da Valentina desde Guaratuba. Quando a Valentina vai ser acusada lá dentro e o Vacef sai por um problema de saúde e o Busato tem que tomar a frente, e daí o advogado lá de Belém também, que foi contratado por eles, ele não consegue dar conta lá também. Daí o Daledoni chega para o Busato e diz assim: posso trabalhar com você nesse júri? Porque eu acho que vai ser importante. Então, daí ele vai e entra. Então E as coisas. Daí faz sentido mesmo. Mas é que é uma história muito longa. Se você pegar só pontos. Isso já é 2004, já está falando de 10 anos depois. Sim. 12 anos depois de tudo. Então quando junta tudo isso, aí você percebe. E daí ele falando das táticas no júri, essas são as partes que eu chamei. Ele e o Busato me contando. Daí eu fiquei. Daí eu digo, pô, que inteligente as paradas aqui, sabe? Tipo assim, tava todo mundo chegando como bruxa. Então vamos mostrar aqui 500 horas de VHS da Valentina jogando vôlei, fazendo churrasco. E, cara, é um saco aquilo. Daí eles pedem assim, agora a gente vai ler o livro inteiro da Valentina. Depois vai trazer uma mulher aqui para fazer a interpretação desse livro horrível. Exato. E são uns 2, 3 dias assim, fica lá o assistente do júri. Daí muda, vai pro próximo. Que insuportável essa parada. Mas era justamente para também botar toda a fervura para baixo. Já um foi, outro foi. Agora vamos para a bruxa, é rápido. Vai. Meia hora que a gente termina. Não, delas são 7 dias. Foi o júri mais longo do Pará, né? 16 dias.